Ei, galera! Corvo na voz aqui rapidinho para dar um aviso top. Acabamos de abrir nosso Patreon. Agora vocês têm acesso a todas as fanfics adiantadas, capítulos novos primeiro e ainda podem solicitar as histórias que quiserem. Link na descrição. Capítulo 41 – Ataque da Raiz e Novo Mangekyō. Os 5 Uchiha estavam viajando havia apenas algumas horas quando se depararam com problemas. Eles já tinham passado pelas florestas periféricas, estavam suficientemente longe da vila para serem considerados isolados, quando um grupo de shinobi mascarados bloqueou seu caminho. Seus movimentos eram suaves demais, bem treinados demais para serem de bandidos comuns. Não eram ninjas renegados nem mercenários. Os olhos de Izumi se estreitaram. Ela tinha a sensação, assim como Kiyomi, de que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. E essa era a prova. Eles usavam máscaras Anbu, o que tornava impossível identificar suas verdadeiras identidades. Embora, muitas vezes, fosse possível deduzir pelo tipo de jutsu que utilizavam e pela maneira como lutavam. Um dos Uchiha deu um passo à frente. "Quem é você?" perguntou ele. O ninja mascarado não respondeu. Em vez disso, moveu-se rapidamente e atacou. Shurikens voaram pelo ar, kunais se chocaram e, em instantes, uma batalha completa irrompeu. Esses eram shinobi da raiz, é claro. Exatamente como Hiruzen havia previsto, Danzo agiu em segredo. Ele enviou seus homens leais para deter os Uchiha, disfarçando-os para que parecesse uma emboscada aleatória. Ninguém poderia ligá-los a Konoha. O próprio Hiruzen nunca enviou guardas ou observadores para vigiar os Uchiha, nem avisou Danzo sobre seus movimentos. Aliás, Danzo nem deveria mais ter controle sobre a raiz. Mesmo assim, ele descobriu o que estava acontecendo e enviou seus homens. Oficialmente, Hiruzen não tinha nada a ver com esse incidente. Direta ou indiretamente, ele não tomou nenhuma atitude, simplesmente acreditava que Danzo faria. Foi em parte por isso que ele havia dado permissão inicialmente. Foi também por isso que ele reduziu o tamanho do grupo para apenas 5 pessoas. Se o sacrifício de 5 pudesse impedir que os demais encontrassem a morte, que assim fosse. Afinal, quer morressem pelas mãos da raiz ou pelas de Itachi, o resultado seria o mesmo. O clã Uchiha lutou bravamente. Jutsus de fogo iluminaram a floresta. Seus olhos Sharingan giravam, acompanhando cada movimento. Eles eram fortes, mas a raiz também era. E pior, os shinobi da raiz lutavam como máquinas. Não hesitavam, não tinham medo. Cada movimento era preciso, mortal e feito para matar. Esses Uchiha não eram a elite que o clã outrora ostentava. Eles representavam o pouco poder de combate que ainda restava ao clã. Um dos Uchiha foi abatido por uma kunai que atravessou seu peito. Outro caiu sob o golpe de uma lâmina envenenada. Agora, restavam apenas 3 de pé, incluindo Izumi. "Não podemos continuar assim", gritou um deles, ofegante. "São muitos." Izumi cerrou os dentes. Ela não queria fazer aquilo, não ali, não daquele jeito. Mas não tinha escolha. Ela fechou os olhos por um instante. Quando seus olhos se abriram novamente, seu Mangekyō Sharingan brilhou. De repente, buracos negros se materializaram ao seu redor, manipulando a própria gravidade. Eles criaram fendas para proteger seus companheiros Uchiha enquanto atacavam o inimigo simultaneamente. A floresta estremeceu quando o chakra emanou dela. Os shinobi mascarados da raiz congelaram. Eles não esperavam por isso. A princípio, pensaram que fosse um jutsu comum, até verem a sua magnitude. "Um Mangekyō?" Um deles murmurou baixinho. "Ela é o alvo prioritário", gritou o outro. "Matem-na! Agora!" Eles atacaram com mais força do que antes, concentrando toda a atenção em Izumi. Mas os buracos negros repeliram seus jutsus ou os engoliram completamente. Essa foi a primeira vez que Izumi usou esses olhos, e o cansaço já estava começando a afetá-la. Os Uchiha restantes olhavam boquiabertos. "Ela despertou o Mangekyō?" sussurrou alguém. "Nós, Uchiha, ainda temos esperança. Salvem-na! Expulsem-nos!"
Mesmo em meio ao caos, uma faísca de esperança se acendeu em seus corações. Pela primeira vez desde a traição de Itachi, eles viram algo poderoso, algo que poderia rivalizar com ele. Izumi não perdeu tempo. Ela nunca havia usado o Manjiki antes e sabia que não conseguiria mantê-lo ativo por muito tempo. O consumo de chakra era imenso e ela não tinha reservas suficientes para sustentá-lo. Ela direcionou os buracos negros em direção ao inimigo. Esse era o maior problema. Recuem, ela gritou para seus aliados. Saiam do alcance. Eles hesitaram, mas obedeceram. Os dois Uchiha puxaram seu camarada ferido e correram para o meio da mata. Izumi ficou para trás para protegê-los, seus buracos negros forçando o shinobi da raiz a recuar. A raiz avançou, mais agressiva do que nunca. Eles não podiam deixá-la escapar, especialmente ela. As ordens de Danzo eram claras: matar todos. Mas, no momento em que foi confirmado que Izumi Uchiha havia despertado o Manjiki, ela se tornou a prioridade máxima. Matá-la valeria a pena mesmo que os outros escapassem. Izumi respirava com dificuldade, seu corpo tremendo. Seu chakra estava quase esgotado e o esforço em seus olhos era insuportável. Ela não tinha controle suficiente para usar a técnica em todo o seu potencial, e o preço a pagar era imenso. Foi nesse momento que Sukuna se deparou com a cena. Ele estava voltando de sua primeira missão de caça-recompensas. Antes de retornar à vila, ele sempre seguia uma rotina: teletransportar-se para fora, limpar-se e verificar se havia rastros de cheiro ou marcas de rastreamento. Ninguém precisava saber onde ele estivera. Ele havia parado junto a um rio para lavar o sangue e a sujeira. Enquanto verificava suas roupas e ferramentas em busca de selos, ele sentiu uma enorme onda de chakra no meio da floresta. Selvagem. Poderoso. Curioso, Sukuna abandonou a limpeza e se moveu rapidamente. Ele chegou à borda da clareira e viu vários shinobi da raiz mascarados lutando contra um grupo de Uchiha. Uma garota havia ativado seu Manjiki. Primeiro, ela usou uma habilidade semelhante a buracos negros, mas quando isso não conseguiu eliminá-los, ela invocou seu Susanoo. Só pela forma da caixa torácica, Sukuna sabia que ou ela estava usando o Manjiki pela primeira vez, ou estava confiante demais de que o primeiro estágio seria suficiente. Ele duvidava da segunda opção: nenhum Uchiha deveria ter um Manjiki. Além de Itachi e Shizui, e talvez Fugaku, se considerarmos os filés. Esse devia ser um novo usuário do Manjiki? Provavelmente um efeito colateral do massacre. Sukuna não conhecia a garota, mas agora que sabia que ela possuía o Manjiki, pretendia descobrir quem era. Ele se agachou em um galho, observando em silêncio. Ele não tinha nenhum motivo para ajudar, não era nenhum sábio que resgatava estranhos. Mas a chance de arruinar os planos de Danzo? Isso era motivo suficiente. E quem mais poderia ser senão Danzo? Ele reconheceu a sensação oca e fria dos shinobi da raiz. Isso significa que Danzo estava atrás deles, ou seja, não havia problema nenhum em mexer com ele. Mesmo assim, Sukuna não revelaria sua identidade ou seus poderes. Ele esperou o momento perfeito, quando nenhum dos Uchiha estivesse olhando. Então, ele atacou. Uma bomba de fumaça explodiu na clareira, cegando a todos. Oculta na névoa, Sukuna se movia como um fantasma, rápida, precisa, brutal. Um a um, os shinobi da raiz foram decapitados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Quando a fumaça se dissipou, tudo já havia terminado. Os Uchiha restantes olharam em volta, em choque. Todos os ninjas inimigos estavam mortos. Na extremidade do campo de batalha, estava uma pequena figura mascarada, pequena como uma criança. Ele nem sequer estava olhando para eles, e seu chakra estava tão bem escondido que mal conseguiam senti-lo. Eles mantiveram a guarda alta, na verdade, estavam ainda mais cautelosos com ele do que antes. Izumi, exausta por causa do seu Manjiki, desmaiou devido à falta de chakra. Ela não conseguiria sustentar tais poderes por muito tempo. Quem são vocês? Perguntou um dos dois Uchiha restantes. Considerem isso uma dívida. Pretendo receber uma compensação no futuro. Espero que achem apropriado. Ele ignorou as perguntas deles,
pensando apenas em seu próprio benefício. Ele não tinha certeza de como, ou se, eles o reembolsariam mais tarde, mas valia a pena perguntar. E um aviso: não confie na aldeia, especialmente em Danzo Shimura. Apenas mais uma alfinetada no velho falcão da guerra. Sukuna treinou sua voz para soar diferente e falou pouco antes de partir. Os Uchiha ficaram perplexos. O que tinham ouvido apenas confirmou suas suspeitas: a vila estava tramando algo. Mas novas perguntas surgiram. Quem era aquele menino mascarado? Por que ele os havia ajudado? Ele era jovem, pela sua altura, no máximo poderia ser um estudante de academia. Precisamos voltar para a aldeia. Não podemos mais continuar com esta missão de busca. A segurança de Izumi é a prioridade agora. Devemos trazê-la de volta em segurança. Capítulo 42 – Laços Fraternos. Deixando os Uchiha à própria sorte, Sukuna dirigiu-se mais uma vez ao seu local de banho favorito, limpou-se e voltou para a vila. Ele estava atrasado hoje. Mas tudo bem, já que era seu primeiro dia ganhando dinheiro, ele planejava dar uma pequena festa para seus amigos. O lamen é por minha conta. Vamos lá. Sério? Que ótimo! Naruto exclamou, radiante. O quê? Sério? Legal, já estou indo. Karin exclamou e correu animada, mas sua empolgação diminuiu um pouco ao ver Naruto lá também. O que ele está fazendo aqui? Karin lançou um olhar fulminante para a loira. Elas haviam concordado com uma trégua temporária para se defenderem das forças malignas dos treinos diários e das lutas de taijutsu contra Sukuna, mas, fora isso, ainda não se davam bem. Sukuna argumentaria, no entanto, que eles eram praticamente cópias um do outro em alguns aspectos, a ponto de as pessoas poderem até confundi-los com irmãos. Acho que Naruto finalmente encontrou a família que tanto procurava, né? Agora ele sabe que nem tudo são flores. Sukuna deu um sorriso irônico. Assim que terminaram a discussão, os três foram direto para a casa de Sukuna buscar Sakura também. Ela não o deixaria em paz se descobrisse que eles tinham ido sem ela. Ele poderia ter convidado Shikamaru, mas aquele preguiçoso não se mexeu. E, na remota possibilidade de que ele viesse, traria Shoji Akimichi junto. Bem, Sukuna não tinha problema nenhum com Shoji, ele era até bem legal, para ser sincera. Mas organizar um jantar de ramen com Naruto e Shoji juntos? Ele ainda não estava ganhando tão bem assim. Hã? Por sua conta? Como você conseguiu dinheiro para isso? Você não gastou tudo comprando aqueles óculos ridículos? Sakura estreitou os olhos. Por causa desse maldito cara, o Sasuke-kun dela teve que usar óculos como o resto da turma. Mas ainda ficava bem nele. Sakura se perdeu em devaneios por um momento. Ganhei mais que o dobro disso vendendo esses óculos para outras pessoas. Tenho algum dinheiro, então, topa. Não, estou de dieta. Lamen só vai estragar minha silhueta. Sakura balançou a cabeça em sinal de desgosto. Que dieta? Você ainda está seguindo aquela ideia boba de antes? Eu não disse que nossos corpos transformariam a maior parte disso em nutrientes de qualquer maneira? Você não está com fome depois do nosso exercício diário? Sukuna ficou sem palavras. Como alguém podia fazer todo aquele exercício pesado de manhã e depois não se alimentar direito? Isso era praticamente suicídio, seu corpo entraria em colapso desse jeito. Nesse momento, seu rosto ficou vermelho. Ela se lembrou de ter devorado a comida com avidez após o primeiro dia de treinamento com eles. Sua determinação em seguir aquela dieta havia vacilado bastante desde então. Por um instante, ela até considerou desistir do treinamento, até se lembrar de que seu Sasuke-kun estava lá. A culpa é toda sua. Quem acorda tão cedo só para se matar de tanto se machucar todo dia? Você está me transformando numa aberração também. Ela decidiu jogar a culpa nele. Você quer vir ou não? Sukuna estava cansado demais para aguentar essa bobagem. TSC, tudo bem. Estou indo. É melhor você não economizar nas tigelas de ramen. E assim foi, 4 crianças comendo ramen, em silêncio e
Nem tão em silêncio assim. Ah, tio Teuchi, você faz o melhor ramen que eu já comi, gritou Naruto. Ha ha ha, que bom que você gostou, Naruto. Aqui, pegue este também. Quando o chefe secreto do mundo ninja te dá algo, é melhor aceitar. Esta é por conta da casa, disse Teuchi com um largo sorriso. Ah, não precisa fazer isso, Teuchi-san. Hoje eu pago, disse Sukuna. Ha ha ha, não se preocupe, garoto. Está tudo bem. Ver o Naruto fazendo amigos me deixa muito feliz. Podem pegar, cada um de vocês ganha uma tigela de graça. Ele riu novamente e voltou a cozinhar. Então, o que aconteceu com esse ramen delicioso? Deu certo. Sakura foi a primeira a perguntar, ainda se empanturrando de ramen. Na verdade, ela tinha um apetite voraz, talvez um efeito colateral dessa restrição divina, mas sempre se forçava a comer menos. No entanto, desde que começou o treinamento matinal diário, a vontade de comer até ficar satisfeita tomou conta dela completamente. Nada demais. Só recebi um dinheiro no fim do mês, então pensei, por que não? Considere isso uma festa de boas-vindas para Karen ou algo assim. Ele deu de ombros. Karen piscou. Ela olhou do ramen para o menino. Para mim? Seus olhos suavizaram. Mas por que eu? Ela vinha se fazendo essa pergunta com frequência ultimamente. Sukuna tinha sido muito bom para ela desde o início, salvando-a, dando-lhe um lar. Ela não conseguia entender o que ele queria. Todo mundo queria alguma coisa, não é? Ela tinha visto isso em primeira mão durante sua curta vida. Minhas habilidades de cura? Mas ele consegue se curar sozinho, por que precisaria de mim para isso? Minha linhagem sanguínea? Mas então por que me diz para esconder meus poderes do Hokage? Talvez seja o meu corpo? O rosto de Karen começou a ficar vermelho. A pequena cabeça começou a ter grandes pensamentos. Ah, para Karen, hein? Sakura sorriu de forma provocadora. Ela não perdia uma única chance de levar a melhor sobre seu irmão irritante. Ah, Sakura-chan, vou fazer uma festa de ramen para você também. Naruto fez anotações mentais. Idiota! Quem quer que você jogue um prato de ramen? Uma veia saltou em seu rosto. Dengue! Ah! Por que isso? Naruto reclamou. Para quê? Para me irritar. Dengue! Ai, seu desgraçado! Por que você me bateu? Sakura sentiu de repente uma forte estocada na cabeça, uma dor aguda que atravessou seu crânio. Não desconte sua raiva nos outros. Lembre-se, você sempre pode levar um soco no próprio pé, e você não gostaria que isso acontecesse. O tom de Sukuna era severo. Ele precisava resolver esses pequenos detalhes enquanto ela era jovem, ou ela cresceria pensando que poderia se safar com eles. Você! Lágrimas ameaçaram brotar de seus olhos. Ah, Sukuna, você não deveria bater em uma garota assim, disse Ayami, tentando dissipar a atmosfera tensa e consolando Sakura. Ah, então só porque ela é menina, ela tem o direito de bater nos outros. O que vem depois? Ela vai começar a intimidar crianças de 3 anos por causa desse raciocínio ridículo, retrucou Sukuna. Ele nunca entendeu o que havia de tão engraçado em personagens de anime dando porrada em todo mundo só para fazer rir. E tarados espiando banheiros públicos em animes. Bem, ele certamente daria um jeito num homem que espiasse sua irmã, e a mesma cortesia se estenderia a ela. Com razão? Claro. Mas bater em pessoas sem motivo? Isso seria quase bullying. Ah, isso, é só uma brincadeirinha inofensiva. Não se preocupe muito. A boca de Ayami se contraiu, até ela tinha que admitir que Sakura era violenta às vezes. Não quando aquela criança de 3 anos se revelar alguém importante. Digamos, o neto do Hokage. O que ela vai fazer então, hein? Insistiu Sukuna. Ayami ficou sem palavras, não havia realmente resposta possível para aquilo. E você? Dengue? Por que você me bateu também? Naruto agarrou a cabeça, sentindo dor.
Eu entendo, você gosta dela, mas dá um tempo, tá? Até eu bateria em alguém que fica me rondando o tempo todo como uma mosca, rosnou Sukuna. Desta vez, Sakura não estava completamente errada. Ei, agora só você está batendo em todo mundo, retrucou Ayami. Ah, bem, há um bom motivo para isso. Sukuna deu de ombros. Ah, é? E o que é isso? Ayami colocou as mãos na cintura, bufando. Esse garoto nunca se comporta como uma criança. Na verdade, ele é o mais indisciplinado de todos. Na verdade, é simples, não há ninguém capaz de me revidar. Ele piscou, recebendo a aprovação de todos ao redor. Eles não podiam negar, no entanto. Já tinham tentado, e sempre terminava em uma surra unilateral. Em defesa de Sukuna, ele não estava intimidando-os, aqueles golpes só doeram por 1 ou 2 segundos. Ele não estava fazendo isso por maldade. Definitivamente não porque ele tenha gostado. De jeito nenhum. Karin observou tudo com um sorriso afetuoso. Eles eram barulhentos e agitados, sim, mas ela finalmente estava começando a sentir que tinha pessoas ao seu redor que a aceitavam, que a consideravam uma amiga. Obrigado. Hã? O que você disse? Nada. É só que, eu já sabia disso quando te conheci. Eu estava absolutamente certa sobre você. Você é simplesmente uma pessoa ruim. Cara mal. Karin juntou-se aos seus companheiros oprimidos, erguendo a voz contra o cruel opressor. Sério? Pensei que eu fosse seu irmão mais velho. Sukuna fingiu estar magoado enquanto seus dedos começavam a dançar no ar, causando arrepios na espinha de Karin e Sakura. Elas se lembraram daquele ataque de cócegas. Eu sabia. Seu sem vergonha. Hentai? Hentai. A barraca de ramen estava repleta de risos e gargalhadas. Até o vendedor de ramen ria, embora seus olhos permanecessem fechados. Seu segredo era mais difícil de desvendar do que descobrir quem era a verdadeira mãe de Sarada. Quando estavam voltando para casa, Sukuna sentiu um leve puxão na manga. Ele olhou para baixo e viu Karin fazendo um movimento típico de garota fofa de anime. Você. Por que está fazendo tudo isso por mim? Não é como se você fosse obrigado, né? Eu não tenho nada que você queira, então, por que ser tão legal comigo? Perguntou ela. Naruto voltou a irritar Sakura, e Sukuna, vendo que a loira não estava entendendo a mensagem, deu carta branca para Sakura bater nele, contanto que seus golpes aleatórios se limitassem a um único Naruto Uzumaki. Por quê? Sinceramente? Nem sempre, mas na maioria das vezes, a loira era realmente irritante. E merecia aqueles golpes. Por que eu te ajudaria? Eu já te disse, não disse? Eu te salvei naquela época, então é minha responsabilidade garantir que você esteja bem. Eu te trouxe aqui, é minha obrigação garantir que você esteja bem, não é? Ele deu de ombros. Karin franziu os lábios. Era só isso? Olha, não se preocupe com outras coisas. Eu te protejo. Só fique longe de problemas e aceite a vida aqui. Karin assentiu com a cabeça. E se aqueles shinobi de Kusa descobrissem que estou aqui? Isso não lhe traria problemas? Eles não vão. Ninguém sabe quem te levou, e mesmo que saibam, não há muitos dispostos a se meter com Konoha, especialmente não com uma vila qualquer e sem nome como Kusa. E mesmo que eles viessem, eu já te disse, não disse? Pode contar comigo. Ele deu de ombros. Aquelas vilas pequenas? Ele nem sequer as considerava mais. Embora ainda não pudesse fazê-lo, uma única abertura de seu domínio poderia apagar toda aquela vila do mapa. Karin assentiu novamente, sentindo um peso sair de seu peito. Um sorriso pequeno, mas adorável, surgiu em seu rosto, embora Sukuna não pudesse vê-lo, já que sua cabeça estava baixa. Ela finalmente estava segura. Ninguém viria mordê-la, beber seu sangue. Ela não seria entregue a um grupo de homens para reprodução. Ela estava realmente segura agora. Seus olhos ardiam, mas, por mais forte
E fosse, ela conteve as lágrimas. O puxão que ela fizera na manga dele transformou-se num aperto firme na mão dele. E no auge de suas emoções, quando não conseguia pensar em mais nada para dizer, ela simplesmente encurtou a distância e o abraçou. Obrigado. Capítulo 43 – Talismãs. A parte da vila pertencente ao clã Uchiha estava mergulhada em medo e silêncio. Alguns shinobi corriam pelas ruas, carregando corpos feridos, 3 pessoas, 2 mal conseguindo se manter em pé e uma completamente inconsciente. Era Izumi, ensanguentada e machucada, com os olhos manjeito fechados, o que era bom, já que esconder essa parte do corpo era crucial para o clã Uchiha naquele momento. A missão para encontrar Itachi havia falhado. Isso era evidente, mas como? Não estava claro. O pior de tudo era que nem todos tinham voltado. Apenas 3 retornaram, enquanto 5 tinham ido embora. 2 morreram durante a emboscada. Os corpos sequer puderam ser recuperados. Por precaução, aqueles Uchiha decidiram não ficar para trás, nem mesmo para recolher os cadáveres de seus companheiros Uchiha. Mal sabiam eles que nada restaria deles. Sukuna não deixou a área imediatamente, ele estava cauteloso. Esperava que os Uchiha destruíssem os corpos dos membros da raiz, mas não o fizeram. Em vez disso, deixaram para trás até mesmo os cadáveres de seus próprios companheiros para retornar à vila. Suspirando, ele teve que realizar o serviço ele mesmo, desmembrando os corpos e ateando fogo neles. Em parte porque ele não queria que ninguém pusesse as mãos nos corpos desse shinobi em um mundo onde existe um jutsu como a reencarnação do mundo impuro. Sem mencionar que ele matou aqueles membros da raiz com sua própria técnica, isso pode levar até ele. Os sobreviventes mantiveram-se em silêncio sobre o que realmente aconteceu. Um deles tinha cortes profundos nas costas. Outro mancava com a perna fraturada. E Izumi, ela não havia acordado desde o momento em que desmaiou após a luta. Era apenas exaustão de chakra e o preço que seu corpo pagou por usar seu Mangekyou pela primeira vez. Afinal, nem todo garoto de 12 anos é Itachi Uchiha. Mesmo depois de obter o Mangekyou Sharingan, usar esse poder não é para qualquer um em uma idade tão jovem. A notícia se espalhou rapidamente. Quando chegaram ao distrito Uchiha, uma grande multidão dos membros remanescentes do clã Uchiha já estava reunida ao redor. Kiyomi soube da notícia enquanto treinava. No instante em que foi informada, seu coração disparou. Ela recebeu a notícia tarde demais, já que quase ninguém falava com ela e Sasuke ultimamente. Sem perder tempo, correu direto para o complexo Uchiha, o pânico aumentando a cada passo. Ela tinha um mau pressentimento. Sabia que algo estava errado. Sentia isso desde o início. Izumi era como uma irmã e uma professora para ela, aquela que sempre se manteve forte e a apoiou. E agora ela estava magoada, muito magoada. Na verdade, não era o caso. Izumi havia sofrido apenas ferimentos leves, foi o alto preço pago pelo Mangekyou e exaustão de chakra que a fizeram desmaiar. É claro que o boca a boca nunca é bom para a transmissão precisa de informações. Ela abriu o caminho pela multidão, tentando se aproximar de Izumi, mas os membros do clã a bloquearam. Você não pode vê-la, disse-lhe firmemente um dos Uchiha mais velhos. Mas eu preciso, ela é minha. A voz de Kiyomi falhou, mas eles não se mexeram. Ela precisa descansar. O médico já está lá dentro. Kiyomi ficou ali parada, impotente, com os punhos cerrados, sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Droga! Embora não fosse culpa dela, mais uma vez ela colocou toda a culpa em sua própria fraqueza. Sim, tudo porque sou fraca. Não consigo fazer nada. É porque não sou forte o suficiente. Sua frustração com a própria fraqueza começava a crescer. Uma mistura das personalidades de Mai e Maki se fundindo, buscando paz, buscando força, mas também vulneráveis enquanto ambas coexistissem. De volta ao escritório do Hokage, Hiruzen ficou perto da janela, observando o sol se pôr. Quando recebeu a notícia de que o time Uchiha havia retornado mais cedo, sentiu-se inquieto. O que você fez agora, Danzo? Murmurou ele baixinho, já se perguntando que tipo de tempestade estava se formando no território Uchiha.
Quando o relatório da Anbu chegou e confirmou que apenas 3 Uchihas haviam retornado, ele suspirou profundamente e sentou-se, com os olhos cansados. Ele sabia que isso poderia acontecer. E, no entanto, ele deixou acontecer, nunca agiu por conta própria. A questão, na verdade, não tinha nada a ver com ele. Porém, ao não se opor ao que sabia que seu velho amigo faria, ele também se tornou cúmplice disso. Então, a verdadeira questão era por que ele deixou isso acontecer em primeiro lugar. A resposta simples era que era fácil. Deixando Danzo fazer isso, ele próprio não precisava sujar as mãos. Era uma saída fácil para ele. No entanto, parecia que a velhice não estava apenas o alcançando, Danzo também havia se tornado bastante incompetente em suas ações. Mais um fracasso. Ele mordeu o cachimbo. Agora certo de que não podia deixar Danzo resolver as coisas do seu jeito, Danzo estava causando mais problemas do que resolvendo ultimamente. Ele não foi o único que entendeu a mensagem. Danzo estava parado nas sombras de sua câmara subterrânea, furioso. Ele agarrava a borda de uma mesa com tanta força que a madeira estalou sob seus dedos. Todos os seus agentes da raiz falharam. Nenhum retornou. Todos mortos. E o pior de tudo, ele não tinha ideia de como morreram. Maldito Uchiha! Seu rugido de frustração assustou os poucos shinobi da raiz que estavam ao seu redor. Danzo cerrou os dentes. Ele tinha tentado algo, e falhado novamente. Sabia que aquilo não podia ser coincidência. Alguém o estava perseguindo. Não havia outra explicação, tinha que ser. Descubra o que aconteceu. Preciso de todos os detalhes desta missão. Apesar da raiva, ele fez o que precisava ser feito. Precisava permanecer nas sombras, livrar-se de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Caligrafia. Sim, você ouviu direito. O rei das maldições queria melhorar sua caligrafia. Sukuna parou em uma pequena loja que vendia artigos de escrita. O velho atrás do balcão olhou para Sukuna com os olhos semicerrados, claramente avaliando seu tamanho e o sorriso em seu rosto. O velho suspirou, como se tivesse que lidar com um garoto irritante toda terça-feira querendo ser o próximo Hiroshi Wada. Preciso da sua melhor tinta. Papel. E um guia para iniciantes em caligrafia, disse Sukuna categoricamente. Caligrafia, murmurou o velho. Sim. Quero fazer selos, Sukuna assentiu. Só me dê o seu melhor. O que foi isso, vovô? Ah, nada, nada. O que você acabou de dizer, caligrafia, hein? Claro, claro. Por aqui. Sukuna teve a sensação de que o velho o estava observando com desdém, mas tanto faz. Ele apenas o seguiu. Ah, quem diria que essas coisas seriam tão caras? Sukuna olhou para sua carteira visivelmente mais vazia com olhos cheios de dor. No entanto, ele conseguiu o material de qualquer maneira. De volta ao seu quarto, Sukuna sentou-se de pernas cruzadas no chão, com tudo preparado à sua frente. Papel liso, tinta preta fresca e um pincel que deveria fluir como água. Ele o mergulhou cuidadosamente e começou seu primeiro traço. Parecia um verme moribundo. Que diabos é isso? Sukuna encarou o papel, furioso. Seus traços de pincel estavam irregulares, trêmulos, e de alguma forma, conseguiram borrar a tinta para fora das linhas. Ele tentou novamente. Dessa vez, o pincel escorregou e desenhou o que parecia ser uma banana muito brava. Por que isso parece que foi escrito por uma criança pequena? Ele bateu o pincel na mesa. A tinta espirrou por toda parte, na parede, na cama, até mesmo no seu haltere de edição limitada que ele havia comprado recentemente. Ele respirou fundo. Estou morto se minha mãe descobrir isso. Sim, ele sabia que não havia nada que pudesse ser feito. Então, já que estava nisso, resolveu ir até o fim? Nas memórias de Ryomen, ele nem se deu ao trabalho de fazer essa besteira. Preguiçoso, murmurou Sukuna. Embora soubesse por que Ryomen Sukuna não fazia isso. A confecção de talismãs não era uma arte tão refinada. Os talismãs de JJK são muito semelhantes aos selos e ao Fuinjutsu de Naruto. No momento,
Sukuna não tinha como obter conhecimento adequado sobre selamento, a menos que recorresse a meios que só poderiam ser chamados de antinaturais. Mas ele não queria. Por enquanto, só queria aprender o básico. Seu foco principal, mesmo agora, era sua técnica da maldição. Não há necessidade de invadir o escritório do Hokage para roubar documentos altamente confidenciais por enquanto. Foi então que ele se lembrou que existiam talismãs em JJK, e que ele poderia começar por eles. Quanto à semelhança deles com as focas, bem, ele só saberia depois de aprendê-los, não é? Então ele começou. Ryomen Sukuna não era um mestre criador de talismãs, de forma alguma. Ainda assim, as ideias básicas estavam presentes em sua memória, a criação de talismãs, o fluxo de energia amaldiçoada através de símbolos, a estrutura de matrizes de selamento. Mas nada disso importava se a letra dele parecia que uma galinha bêbada tinha tido uma convulsão no papel. Ele tentou mais uma vez, desta vez se esforçando de verdade. Não. Agora parecia a rota de viagem de toda a vida de Zoro, as linhas mudavam de direção mais rápido do que Zoro pulava entre dimensões. Sukuna curvou-se para frente, com o rosto batendo na mesa. Acho que isso vai levar algum tempo. Capítulo 44 Mestre de Genjutsu. Quando Izumi abriu os olhos lentamente, sentiu-se estranha. Seu corpo doía, sua cabeça girava e a luz acima dela estava fraca. Essa foi a primeira vez que ela usou seu mangekyō, e isso a deixou completamente inconsciente. Ah! Ela gemeu enquanto uma dor aguda lhe percorria o corpo. Por um segundo, pensou que sua visão estivesse em bai. Mas logo voltou ao normal. O que aconteceu? Ela piscou algumas vezes e percebeu que estava de volta a Konoha, dentro do complexo Shira. Mas algo não parecia certo. Diante dela estava uma figura pequena. Um menino, talvez da mesma idade que ela, não, mais novo, ele devia ter a idade de Kiyomi. Ele usava uma máscara completa, e sua presença a deixou extremamente nervosa. Ao redor dele, alguns dos Uchiha que ela conhecia jaziam inconscientes no chão. O corpo de Izumi ficou tenso. Ela imediatamente se levantou de um salto e assumiu uma postura defensiva. Seu corpo protestou, mas ela perseverou, pronta para se defender se necessário. Relaxe, disse o menino mascarado, erguendo as mãos em sinal de paz. Eles não estão mortos. Apenas dormindo. Eu precisava conversar com você. A sós. Izumi não baixou a guarda, mas isso por si só a fez relaxar visivelmente. Mesmo assim, ela não estava em condições de lutar contra ninguém naquele momento. Quem é você? Digamos que, não sou inimigo, nem amigo. Na verdade, fui eu quem salvou seu povo lá na floresta, respondeu o menino. Vocês estavam prestes a morrer. Eu intervi. Os olhos de Izumi se estreitaram. Ao se lembrar do que havia acontecido naquela época, ela sabia que a situação deles era realmente grave. Os dois Uchiha que estavam com ela não eram, de forma alguma, capazes de lidar sozinhos com aqueles shinobi inimigos, Izumi tinha certeza disso. Significa que alguém de fato os ajudou. Por quê? Foi tudo o que ela perguntou. Ele deu de ombros. Vamos chamar isso de uma boa ação com benefícios. Agora você me deve uma. Ela permaneceu em silêncio, tentando entender o que ele queria dizer. Suspiro. Eu tenho informações sobre Itachi. Os olhos dela se arregalaram. Agora, descobrir a identidade daquela pessoa era ainda mais importante para ela. No entanto, isso podia esperar. Se ele estivesse realmente dizendo a verdade, ela precisava ouvi-lo. Itachi. Ela cerrou os punhos. O que você quer? Quero aprender Genjutsu, especificamente Genjutsu do Sharingan. Imagino que salvar seu grupo e trazê-lo de volta vivo talvez não seja suficiente, então vou trocar informações sobre Itachi Uchiha com você. O que me diz? Sua mente ainda não estava funcionando em sua capacidade máxima para reagir imediatamente. A momentânea demora na resposta fez Sukuna se perguntar se ela precisava de mais tempo para pensar sobre o assunto. Sinceramente, ele só queria aprender Genjutsu com ela, não era como se estivesse pedindo sua mão em casamento. Inicialmente,
quando os ajudou na floresta contra os capangas de Danzo, ele nem estava agindo para salvá-los, mas sim para arruinar o plano de Danzo. Independentemente da situação, desde que envolvesse Danzo, ele interferiria, havia um certo grau de satisfação nisso. No entanto, pensando bem, era natural que ele fosse compensado, não é? Então, ele simplesmente deixou o comentário sobre receber algo em troca por salvá-los, para uso futuro. Ao refletir mais sobre o assunto, ele percebeu que aquela era uma ótima oportunidade para aprender Genjutsu. Devido à falta de professores e informações, ele tinha limitações quanto ao que podia fazer com Genjutsu. A maioria das técnicas também não funcionava para ele, já que não conseguia usar selos de mão como os outros para moldar sua ceia. No entanto, muitos dos jutsus do clã Uchiha eram completamente baseados no Sharingan. Era isso que ele desejava dominar. Ao ver a garota ainda sem reagir, ele suspirou. Não vou forçar nada. Pensem bem. Se quiserem saber sobre Itachi Uchiha, então me ensinem. Caso contrário, da próxima vez, talvez eu apenas observe vocês sendo enganados por outros. Afinal, os Uchiha são uma espécie em extinção hoje em dia. Ele pulou da mesa onde estivera sentado o tempo todo. E com isso, ele desapareceu na noite, deixando Izumi parada no meio da sala, ainda confusa, ainda na defensiva, mas definitivamente curiosa. Ela ainda estava atordoada com o que acabará de acontecer. No entanto, ela sabia de uma coisa, agora tinha uma pista para entrar em contato com Itachi. Após algum tempo, Izumi sentou-se em um dos quartos do clã Uchiha, com bandagens nos braços e ombros. Ela acabará de conversar com alguns Uchihas mais velhos, aqueles que haviam retornado com ela da missão fracassada. Eles ficaram chocados ao saber que o misterioso garoto mascarado que os havia salvado na verdade havia invadido o complexo Uchiha. Isso gerou muita preocupação entre eles, mas vendo que o homem, ou menino, seja lá o que fosse, não era hostil, decidiram, por enquanto, não agir contra ele. Ao descobrirem que ele tinha informações sobre Itachi, ficaram entusiasmados, embora, em troca, tivessem que ensiná-lo Genjutsu. Isso foi, no mínimo, estranho. Por que se dar ao trabalho de ir até eles para aprender Genjutsu? Havia maneiras melhores de aprender a arte, especialmente para alguém forte o suficiente para derrotar aquele shinobi inimigo sozinho. No entanto, no fim das contas, isso não importava. Ensiná-lo Genjutsu era algo insignificante comparado às informações que eles buscavam. Então, por enquanto, eles decidiram esperar até que ele voltasse, e aceitar a oferta dele. Pouco depois, Kiyomi entrou correndo. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Izumi, ela chamou ao entrar na sala. Izumi deu a ela um sorriso cansado. Kiyomi, não se preocupe, estou bem. Kiyomi sentou-se ao lado dela, examinando seu rosto. O que aconteceu lá fora? Você saiu para encontrar Itachi, e agora nem dois Uchihas voltaram. Izumi desviou o olhar por um instante. Fomos atacados. É tudo o que posso dizer. Atacado? Por quem? Foi o Itachi. Não é assim. Veja bem, eu não tenho certeza de quem eram aqueles shinobi inimigos. Izumi mentiu. Embora Sukuna nunca tenha revelado a verdadeira identidade do inimigo naquela época, seus comentários sobre a aldeia e Danzo foram suficientes para indicar o que estava acontecendo. E como Izumi agora possuía um Mangekyou Sharingan, outros que sabiam sobre a raiz também a informaram, já que ela tinha o direito e o poder. Izumi não queria que Kiyomi ou Sasuke soubessem dessas coisas complicadas. Ela não estava pronta para contar a ela sobre a raiz de Danzo ou sobre o garoto mascarado que invadiu o complexo Uchiha mais cedo. Algumas coisas é melhor deixar em segredo, por enquanto. Kiyomi franziu a testa, mas não insistiu. Em vez disso, respirou fundo. Izumi, quero que você me ensine Genjutsu. Izumi ergueu uma sobrancelha. De novo? Eu já te disse. Kiyomi, eu vou, é assim que você... Eu sei. E estou pronto. Dessa vez, Kiyomi não discutiu. Ela simplesmente ativou seu Sharingan. Os olhos de Izumi se arregalaram. Você o despertou? Kiyomi assentiu com a cabeça.
Seus olhos vermelhos giraram, com os 3 Tomoe brilhando intensamente. 3 Tomoe! Izumi exclamou, boquiaberta. Desde quando? Há muito tempo atrás. Eu simplesmente não queria ser um shinobi, então mantive isso em segredo. Não contei para ninguém. Nem mesmo para o Sasuke. Izumi ainda estava em choque. Você esteve escondendo isso o tempo todo? Kiyomi assentiu novamente, desta vez com mais seriedade. Por favor. Me ensine. Quero ficar mais forte. Não quero mais ficar para trás. Izumi olhou para ela por um longo momento, e então sorriu suavemente. Afinal, hoje outras pessoas me pediram para ensiná-las Genjutsu. Ela riu da ironia da situação. Kiyomi não entendeu. O que isso significa? Certo, eu te ensino. Izumi assentiu, ganhando um sorriso radiante de Kiyomi. Capítulo 45 – Aula de Dedução e Genjutsu de Danzo. Danzo estava sentado em seu escritório, seu único olho visível fixo no agente da raiz ajoelhado à sua frente. Ele aguardava aquele relatório desde que enviará uma equipe especial em uma missão secreta, uma missão para eliminar silenciosamente 5 Uchihas e recuperar seu Sharingan para seu próprio uso. Mesmo após o extermínio, ele não havia conseguido colocar as mãos em muitos dos Sharingan. Alguém havia destruído a maioria dos olhos. A fúria ardia dentro dele, quase acreditando que aquele era ninguém menos que o próprio Itachi. Quem poderia ser, senão ele? No entanto, o resultado foi simplesmente inaceitável. Nenhum dos seus shinobi da raiz havia retornado. E, para piorar a situação, 3 dos 5 alvos Uchiha haviam retornado vivos à vila. Malditos Uchihas malignos! Ele praguejou em voz alta. A expressão de Danzo escureceu. Não era difícil adivinhar o que tinha acontecido. Aqueles Uchiha deviam ter matado seus homens. Tobirama Sensei estava certo, o clã Uchiha é um clã de demônios. O pensamento fez seu sangue ferver. Os shinobi que ele enviará eram membros de elite da raiz, treinados para matar sem hesitar, mais fortes que a maioria dos Zanbu. Que todos eles morressem era algo inédito. E os Uchiha que eles haviam escolhido como alvo nem sequer faziam parte da elite do clã. A maioria dos verdadeiramente perigosos já havia sido morta por Itachi. Algo não está certo, sua mente o alertava desde o início. Como aqueles poucos Uchihas conseguiram matar seus agentes da raiz com tanta facilidade? Mesmo que fossem mais fortes, os membros da raiz eram treinados para completar a missão mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Danzo se recusava a acreditar que, mesmo correndo o risco de perder a vida, aqueles shinobi da raiz não conseguiriam matar aqueles malditos Uchihas. Não. Ele não acreditou. Então, ele ordenou que mais agentes da raiz investigassem o local onde a batalha havia ocorrido. Se os Uchiha pensavam que poderiam esconder a verdade, estavam enganados. Agora ele estava aguardando exatamente esse relatório. Danzo-sama, o relatório da investigação chegou, disse um dos membros da raiz, ajoelhando-se diante dele. Continue, respondeu Danzo, sem demonstrar qualquer emoção. Ele só queria saber o relatório imediatamente. O relatório que trouxeram, no entanto, foi frustrante. Toda a área havia sido reduzida a cinzas. Não havia corpos, nenhum vestígio dos Uchiha mortos ou dos membros da raiz. Ainda assim, havia um detalhe que chamou a atenção de Danzo. Os batedores da raiz detectaram sinais de uso massivo de ninjutsu. Sinais de que o solo e as árvores foram arrancados e que grandes porções de sua massa foram perdidas. A destruição foi tão grande que partes da floresta foram completamente devastadas. O incêndio subsequente apagou quase todos os vestígios físicos. Os dedos de Danzo tamborilavam lentamente sobre a mesa. Ninjutsu em larga escala daquele nível não era algo que qualquer Uchiha pudesse executar. Fogo fazia sentido, afinal, estavam lidando com um Uchiha, mas jutsus de tamanha escala? Que Uchiha sequer possuía algo assim? Nem mesmo entre os melhores lutadores do clã Uchiha isso era comum. A maioria dos Uchiha usava precisão, lançando shurikens ou kunais para ataques à distância. E em termos de jutsus de alto dano, eles se baseavam no estilo fogo. No entanto,
havia uma coisa que não saía da cabeça de Danzo. Mais da metade do clã Uchiha foi dizimada recentemente. Era natural supor que, em meio a tanto caos, alguém pudesse ter despertado um nível de poder superior. Os olhos de Danzo se estreitaram quando as peças começaram a se encaixar. Um Mangekyou Sharingan. Essa era a única explicação que fazia sentido. E se um desses sobreviventes realmente o possuísse, então seria preciso lidar com ele, com cuidado e sem falhas. Tragam-me todas as informações sobre os 5 Uchiha que saíram. Sim, Danzo-sama. Kiyomi sentou-se no chão de madeira da pequena sala de treinamento, com os olhos fixos em Izumi. Ela esperava por esse momento desde que pediu a Izumi que a ensinasse Genjutsu. Assim como Sukuna, ela também percebeu que não podia continuar treinando da mesma forma que a maioria dos shinobi daqui. Por não conseguir executar ninjutsu, ela ficou quase incapacitada, primeiro, por causa de sua monstruosa técnica de maldição que consumia CE, além de suas reservas relativamente pequenas, e agora isso. Era como se o mundo inteiro estivesse contra ela. No entanto, então ela percebeu que ainda podia usar Genjutsu. Não como os outros faziam, mas ela também não era como os outros. Pela primeira vez em suas 2 vidas, sua linhagem sanguínea e herança de clã realmente lhe proporcionavam algum benefício tangível. Ela era uma Uchiha e já possuía um Sharingan de 3 Tomoe. Para sua surpresa, descobriu que, mesmo com o Sharingan, ainda conseguia realizar Genjutsu. Desde então, ela ficou radiante. Agora ela tinha uma maneira de ficar mais forte. Izumi parou em frente a ela, com os braços cruzados. Muito bem, Kiyomi. Vamos começar pelo básico. Genjutsu é diferente de ninjutsu ou taijutsu. Em vez de atacar o corpo, você ataca a mente. Você cria ilusões tão reais que o alvo acredita nelas. Funciona manipulando cuidadosamente a rede de chakras de uma pessoa e criando uma interferência. Kiyomi assentiu com a cabeça, ouvindo atentamente. Izumi prosseguiu, com um tom calmo, porém sério. A maioria dos genjutsus funciona interferindo nos sentidos do oponente, visão, audição, tato e até mesmo olfato. Se você controla os sentidos dele, controla a percepção da realidade. Ela se ajoelhou para que ficassem na mesma altura dos olhos. Agora, nosso Sharingan nos dá uma enorme vantagem. Com ele, você pode prender alguém em uma ilusão apenas fazendo contato visual. Nem mesmo selos de mão são necessários. Isso significa que qualquer um que lute contra um Uchiha terá uma grande desvantagem. Quanto mais forte for o seu Sharingan, mais fácil será para você executar um Genjutsu, especialmente os mais complexos. Os olhos de Kiyomi se arregalaram ligeiramente. Então, não se trata da força do meu chakra? Sua pergunta surgiu de sua própria falta de reservas de energia amaldiçoada. Embora ela não entendesse como a energia amaldiçoada e o chakra estavam correlacionados a ponto de poder usar tanto o Genjutsu quanto sua própria técnica amaldiçoada, seu problema original ainda persistia. Ela simplesmente não tinha azul suficiente para fazer alguma diferença. É sim, respondeu Izumi com um aceno de cabeça, frustrando as grandes expectativas de Kiyomi. Mas com o Sharingan, também se trata de precisão. Você insere chakra no sistema nervoso deles através da visão. É como plantar uma semente na mente deles. Se você fizer direito, eles nem vão perceber que foram pegos. Em Genjutsu, na maioria das vezes a quantidade de chakra não importa tanto quanto a qualidade. Você precisa ter uma energia espiritual mais forte que a do seu oponente para que ele não consiga quebrar seu Genjutsu facilmente. Claro que, na maioria das vezes, não deixar o inimigo saber que está sob Genjutsu é melhor, contanto que você consiga acabar com ele rapidamente. Izumi endireitou-se e fez um gesto para que Kiyomi se levantasse. Vamos tentar algo simples primeiro. Um Genjutsu visual básico, fazer seu oponente ver algo que não está lá. Eles se encararam. Os olhos de Izumi se voltaram para seu Sharingan, o padrão carmesim girando lentamente. Lembre-se de controlar sua respiração. Concentre seu chakra nos olhos e pense na ilusão que deseja que eles vejam. Ao contrário do ninjutsu, especialmente a transformação elemental, o genjutsu geralmente não precisa de selos de mão,
contanto que você consiga projetar o genjutsu que tem em mente na mente de outra pessoa. É aqui que nós, Uchiha, temos uma enorme vantagem devido ao nosso Sharingan. Nosso Sharingan nos dá a habilidade de fazer isso sem selos de mão. Isso significa que, mesmo sem conhecer um genjutsu específico, podemos projetar o que estiver em nossa mente na mente de outra pessoa. Claro, não será tão forte sem treinamento, ou será simplesmente inútil, já que o genjutsu estará sem foco. Kiyomi ativou seu próprio Sharingan. 3 tomoes giraram em cada olho, fazendo Izumi parar por um momento, surpresa, antes de continuar. Ela ainda estava impressionada com a forma como Kiyomi conseguiu desbloquear um Sharingan de 3 tomoe em uma idade tão jovem. Ótimo! Agora, tente me enganar com essa ilusão. Kiyomi respirou fundo, concentrando seu chakra. Por um instante, o ar entre elas pareceu cintilar. Izumi sorriu levemente. Nada mal para uma primeira tentativa. Mas você precisa de mais controle. Vamos trabalhar nisso até que se torne natural. Sim. Kiyomi assentiu com a cabeça. Izumi treinou Kiyomi por mais 2 horas, ajudando-a a aprimorar sua técnica de genjutsu e a preparar sua mente para o genjutsu. Assim que Kiyomi terminou seu primeiro treinamento com Izumi, após agradecê-la, saiu. Izumi ouviu uma voz. Ah, parece que tem uma colega de classe, e ela é uma garota bonita. Legal. Izumi fez uma pausa. Aquela voz, ela sabia exatamente quem era aquela pessoa. Capítulo 46 – Conversando com os Uchihas. O sol da tarde filtrava-se suavemente pelas janelas de papel da pequena sala de treinamento. Kiyomi estava de pé diante de Izumi, o peito subindo e descendo pelo esforço do treino. Elas haviam passado a última hora revisando os fundamentos do genjutsu, o fluxo de chakra e as vantagens especiais que o Sharingan lhes proporcionava. Você já domina o básico, disse Izumi por fim, baixando as mãos. Mas ainda precisa aprimorar seu controle. Genjutsu não se resume ao que você vê, mas sim ao que você faz a outra pessoa acreditar que vê. Kiyomi assentiu com a cabeça. Vou continuar praticando. Izumi deu-lhe um leve sorriso. Ótimo. Por hoje é só. Kiyomi fez uma leve reverência, seus olhos ainda carregando o orgulho discreto de alguém que acabará de aprender algo importante. Obrigada, Izumi-san. Até mais tarde. Dito isso, ela se virou e saiu da sala de treinamento, seus passos se perdendo no pátio externo. Izumi observou-a partir, soltando um suspiro suave. Estava prestes a arrumar suas coisas e voltar para casa quando sentiu uma ondulação de chakra no ar. Controlada. Medida. Deliberada demais para ser um acidente. Ah, parece que tem uma colega de classe e ela é uma garota bonita. Legal. Seu Sharingan ganhou vida instantaneamente quando ela se virou em direção à porta. Uma figura mascarada estava ali parada. Ele vestia roupas escuras, sua máscara lisa e sem feições, exceto pelas estreitas fendas que escondiam perfeitamente até mesmo seus olhos. Mesmo com seu Sharingan, Izumi mal conseguia ver seus olhos através daqueles orifícios minúsculos, quase impraticáveis, do tamanho de uma ervilha. A voz de Izumi era calma, embora ela estivesse em alerta. Você esperou até que ela saísse? Sim, respondeu Sukuna simplesmente. Seu tom era uniforme, mas havia um peso por trás dele. Sukuna sempre fazia questão de mudar a voz ao falar com os outros quando estava ocultando sua identidade. Não queria incomodar minha querida colega de classe. Mas isso é um pouco injusto, sabe? Dar aulas especiais para ela enquanto você se esquece de mim, sensei. Sukuna provocou. Quem disse que eu vou te ensinar? Eu nunca concordei com nada. Izumi bufou. Após a última interação com aquele garoto por trás da máscara, ela entendeu uma coisa: ele não era hostil e não tinha segundas intenções em relação a eles. Então, ela relaxou um pouco na presença dele, não a ponto de baixar a guarda, mas pelo menos o suficiente para se sentir um pouco mais tranquila. Ah, você parte meu coração, sensei. E eu pensando que ia ocupar o seu lugar de aluno favorito. Nos seus sonhos. Izumi revirou os olhos. Izumi deu um passo à frente.
Por que você está aqui? Vim falar com você como prometi. Você já decidiu sobre a minha proposta? Você se lembra, não é? Treinamento de Genjutsu. Eu sei. Izumi assentiu com a cabeça, ainda sem entender por que alguém como ele precisaria que ela o treinasse. Izumi ergueu uma sobrancelha. É só isso que você quer, mesmo? É só isso, disse ele. Não estou aqui para causar problemas. Só quero aprender. Ela observou por um instante, ponderando suas palavras. Antes que pudesse responder, o som de passos se aproximando os alcançou. Inabi entrou no corredor, seguido por Tekka. Ambos alternaram o olhar entre Izumi e o estranho mascarado. Hospitalidade Uchiha, perguntou Sukuna, ainda completamente desvairado, mas um pouco irritado, pois não queria ser visto por mais pessoas. Inabi cumprimentou Izumi cautelosamente. Como assim? Desde que você nos contou sobre a entrada dele no complexo, estamos de olho em pessoas suspeitas, disse Inabi sem rodeios. Tudo o que ele precisar dizer, dirá na nossa frente. O olhar de Sukuna se voltou para eles, calmo, mas indecifrável. Se vocês vieram perguntar meu nome, nem se deem ao trabalho. Não vão descobrir. Então por que você está aqui? Perguntou Tekka bruscamente. Eu já disse a ela, disse Sukuna, acenando com a cabeça na direção de Izumi. Quero aprender Genjutsu. Nada mais. Os olhos de Inabi se estreitaram. É um pedido estranho para alguém que se infiltra em nosso complexo. Você teria me deixado entrar com essa máscara? Ele perguntou de volta. Inabi nem se deu ao trabalho de responder aquela pergunta e, em vez disso, fez outra. Por que nos salvar lá na floresta? Claro, Inabi também já estivera lá. Pelo mesmo motivo, quero aprender Genjutsu. Sukuna deu de ombros. E se eu disser que não acredito em você? Então, só posso dizer que você tem sérios problemas de confiança. Não que eu esteja reclamando, é uma coisa boa quando se é um ninja. Ele deu de ombros novamente. Antes que Inabi pudesse fazer outra pergunta, Sukuna, já se sentindo um pouco irritado com o interrogatório, falou primeiro. Olha, eu não sou seu inimigo. Se fosse, não teria motivo para te salvar naquela época. Tudo que eu quero é aprender Genjutsu, só isso. Se eu fosse seu inimigo, não estaríamos tendo essa conversa. Inabi cruzou os braços. Você pode dizer isso, mas precisamos de mais do que palavras. Ao menos tire a máscara. Não, disse Sukuna categoricamente. Minha identidade continua sendo minha. Se isso for um problema, eu saio agora mesmo. O silêncio tomou conta do ambiente. Izumi interveio antes que a situação piorasse. Ele já nos ajudou antes. Confio nele o suficiente para que me ouça. Se você não confiar, assumirei a responsabilidade. Tekka franziu a testa. Você está disposto a garantir por ele? Ele é a razão pela qual estamos vivos. Ele podia entrar e sair do clã quando quisesse, e não fazia nada, disse Izumi. Bem, eu estava roubando comida do clã, mas eles não precisam saber disso, né? Afinal, não é como se eu tivesse como alvo apenas eles. Konoha inteira era minha cozinha naquele momento, refletiu Sukuna. Inabi expirou lentamente, claramente não convencida, mas sem vontade de insistir. Tudo bem. Ótimo, então vamos falar sobre Itachi. Izumi estava ansiosa demais para acabar com essa bobagem sem sentido. Quem se importava com um genjutsu qualquer? Ela o ensinaria 1000 vezes, e, se isso não bastasse, até mesmo revelar algumas técnicas secretas do clã Uchiha não estava fora de questão, se isso significasse encontrar o paradeiro de Itachi. Ao ouvir esse nome, quase todos ficaram tensos, até mesmo Sukuna. Ele tinha uma rixa antiga com Itachi, embora fosse geralmente tranquilo, ainda assim o mataria se tivesse a chance. Onde está Itachi? Perguntaram os outros também. Você não espera que eu revele essa informação antes de me ensinar Genjutsu, espera. Sukuna perguntou com um tom de desprezo na voz. Como podemos acreditar que você está dizendo a verdade? E se você estiver mentindo sobre saber alguma coisa sobre Itachi só para aprender Genjutsu?
Inabi falou novamente. Bem, o sentimento é recíproco, vovô. E se você voltasse para o seu traseiro peludo depois que eu lhe contasse o que você queria saber? Sukuna se esforçou para manter um tom sério, mas aquele velho era demais. Os idosos deste mundo não passam de velhos vigaristas sem vergonha. Ele tinha certeza disso agora. Inabi tinha uma veia saltando na testa. Quem você pensa que é para me chamar de velho, seu pirralho? Eu ainda estou na casa dos 30 e poucos anos. Ele queria explodir de raiva. Ok, parem de brigar. Inabi-san, pelo menos você deveria ser mais madura ao lidar com seus juniores, disse a terceira pessoa, que até então apenas ouvia. Sukuna não sabia quem era essa pessoa. Ele não fazia a menor ideia. Inabi praticamente resmungava baixinho. Mas o outro Uchiha não se importou, virou-se para Sukuna e se apresentou primeiro. Sou Teka Uchiha. Como podemos nos dirigir a você, convidado? Perguntou ele em um tom bastante educado. Por um segundo, Sukuna nem acreditou que o homem fosse um Uchiha. O tom arrogante do clã Uchiha estava ausente nele. Ele parecia mais jovem do que aquele Nabi Snob, talvez na casa dos 20 anos. Pode me chamar de, me chame de homem mascarado, garoto mascarado. Não sou bom com nomes. Qualquer coisa serve. Sukuna estava em dúvida entre se declarar o honrado ou o Ryomem, mas Kiyomi poderia descobrir a ligação se soubesse disso mais tarde. Outro motivo pelo qual ele não havia se mostrado antes era porque não tinha certeza absoluta de que conseguiria esconder seu ser dela. Então, que tal um acordo entre nós dois? Você nos dá algumas informações sobre Itachi e nós iniciamos seu treinamento em Genjutsu. Ao concluir, você pode nos fornecer todas as informações. Izumi percebeu que houve uma pausa, ninguém disse nada, e, por fim, teve que intervir. Eu sabia que o sensei daqui é inteligente, melhor do que uns velhos arrogantes que se recusam a aceitar a velhice. Sukuna tagarelou para o homem, que agora tinha mais uma veia saltando na testa. No entanto, nenhum deles era realmente tão infantil. Toda essa conversa apenas demonstrou que, de fato, nenhum dos lados era hostil. O clã Uchiha descobriu que o homem mascarado era de fato uma criança, observando sua reação, enquanto Sukuna agiu dessa forma intencionalmente para, pelo menos, fazê-los baixar um pouco a guarda. Vamos ver o que devo dizer sobre Itachi, ponderou Sukuna consigo mesmo. A entrada de Itachi na Katsuki era sua carta na manga. Isso revelaria a localização de Itachi, então ele definitivamente não podia contar isso a eles agora. Vamos começar com os poderes do Mangekyo de Itachi. Como você sabe uma coisa dessas? Os outros ficaram surpresos. Esse garoto conhecia até mesmo os poderes específicos de Itachi. Sem falar que ele nem sabia o que era o Mangekyo. Haha, claro, afinal, eu já lutei com ele. Sukuna sorriu. Capítulo 47. Conversando com os dois Uchihas. Quando Sukuna terminou de contar essa gloriosa história de aventuras em Konoha, os três Uchiha à sua frente estavam imóveis como estátuas. Como se não conseguissem compreender o que lhes tinha acabado de ser dito. No entanto, quando finalmente conseguiram processar a informação, os três ativaram seu Sharingan, olhando para ele como se ele tivesse sequestrado seus filhos ou algo do tipo. Os três mantinham a postura rígida e estavam em estado de alerta. Você matou Shizui. Eles rosnaram. Eu disse que confessei tudo. Uma coisa estúpida de se fazer, sim. No entanto, tenho meus motivos. Bem, tecnicamente eu não o matei, quer dizer, sim, eu o matei, mas ele teria morrido de qualquer maneira, mesmo que eu não tivesse agido. Sukuna deu de ombros, fazendo com que os três à sua frente quase rosnassem. Balanço? Uma kunai voou, passando raspando por ele. O alvo era direto. No entanto, para a confusão de todos, a kunai o atravessou completamente sem qualquer resistência, atingindo a parede atrás dele, enquanto o homem mascarado permanecia ali de pé, com as mãos cruzadas, olhando para Izumi com um longo suspiro. Pelo menos me deixem terminar o que estou fazendo, tá bom? Vocês podem descobrir que o que eu fiz foi, na verdade, para o melhor. Sukuna suspirou,
deixando os três ainda mais furiosos. Cale a boca. Izumi foi a primeira a agir. Ela imediatamente avançou contra ele com outra kunai, mas Sukuna permaneceu ali, completamente desequilibrado. Ela mirou diretamente em seu pescoço, mas não conseguiu sequer tocá-lo, ela o atravessou. Genjutsu, pensou ela, mas seu próprio chakra estava completamente estável. Mesmo depois de perturbar seu chakra, o homem mascarado permaneceu parado ali, indiferente. Estilo fogo. Um idiota estava prestes a usar um jutsu de fogo dentro de casa quando Sukuna não aguentou mais e gritou. Era Danzo. Aquele nome fez Teko Uchiha parar, pois ele estava prestes a incendiar todo o complexo. Inabi Uchiha, que também estava fazendo selos de mão para algo, hesitou. O nome que Danzo lhe dava naquele momento era como Uchiha para Tobirama. Danzo. Izumi cuspiu o nome com uma raiva desconhecida. Ela nem sequer conhecia o homem até alguns dias atrás. Foi apenas depois de serem atacados em sua missão que ela soube dele e de sua raiz por meio de Inabi. Sim. Sukuna assentiu com a cabeça. Explique-se, e não minta nem se esqueça de que você pode sair daqui vivo, disse Izumi com veemência. Duvido que você possa comprovar isso, mas vou explicar mesmo assim. Puxa, eu ia fazer isso se não fosse por um brutamontes que veio para cima de mim de repente. Ele bufou. Dessa vez, Izumi não achou graça, e até os outros o encaravam com uma ameaça evidente. Aqueles Sharingan podiam ser bem assustadores às vezes. Não exatamente aterrorizantes, a menos que tivessem padrões especiais, mas só pela aparência? Nota máxima. Explique-se. Izumi perguntou mais uma vez, certificando-se de que estava exigindo algo. Shizui foi atacado por Danzo. Foi aí que o encontrei. Danzo de novo? A essa altura, por que não colocar toda a culpa nele? Retrucou Teko Uchiha. Sukuna ficou chocado. Como ele sabia? Bem, sim, eu entendo por que você pensaria isso. Seria realmente muito fácil para mim colocar toda a culpa em Danzo. No entanto, veja bem, há um motivo para Danzo ter atacado Shizui. Assim como Nossa Senhorita Uchiha aqui, ele também abriu os famosos olhos do seu clã. O Mangekyou Sharingan? Assim que essas palavras foram ditas, foi como se toda a sala entrasse em transe. Mais uma. Inabi murmurou para si mesmo, indignado em silêncio. Durante anos após Madara Uchiha, ninguém havia despertado o Mangekyou Sharingan, e agora o clã Uchiha subitamente tinha 3 pessoas capazes de desbloquear esses olhos, apenas para que metade do clã fosse dizimada. Você não está mentindo, está? Perguntou Tekka, com uma expressão pensativa no rosto. Não tenho provas, se é isso que você está perguntando. Assim como não tenho provas de que matei Shizui. É estranho como você acredita tão facilmente no segundo caso, mas precisa de provas para o primeiro. Sukuna suspirou, bufando. E, com certeza, no momento em que pararam para pensar nisso, perceberam que tudo aquilo era uma grande confusão. Como Shizui pôde ser morto tão facilmente se possuía o Mangekyou Sharingan? Mesmo que ele não tivesse uma, o que esse cara mascarado estaria querendo dizer ao afirmar algo tão drástico quanto ser o assassino de Shizui? Em que acreditar e em que não acreditar? De qualquer forma, se você acredita em mim ou não, não importa. Apenas ouça. A habilidade Mangekyou de Shizui era Kotoamatsukami. Sukuna não se importava com o que eles estavam pensando. Primeiro, ele explicou a situação para que eles se situassem no momento atual. Então, Sukuna explicou como Shizui desejava usar seu Sharingan para trazer paz entre o clã e a vila, sobre seu poder Kotoamatsukami, o que provocou outra rodada de gritos, desta vez amaldiçoando Shizui por usar um poder como esse para a paz. Em que diabos você estava pensando, irmão? Vá tomar o trono. Por que está almejando um papel de mendigo? Ninguém entendeu. Então Danzo apareceu e contou como atacou Shizui. Sukuna explicou tudo para eles. Mas Shizui conseguiu escapar. Danzo já havia tomado um de seus Mangekyou Sharingan, enquanto o próprio Shizui estava ferido e envenenado, seguido pela raiz de Danzo. Sukuna explicou tudo detalhadamente, até o momento em que Shizui foi atacado e escapou de Danzo.
No entanto, a partir dali ele iria mudar ligeiramente a história. É aí que minha entrada acontece. Matei aqueles ninjas Zambu que estavam perseguindo Shizui. Meu objetivo era praticamente o mesmo de agora, encontrar um jeito de fazer Shizui me ensinar Genjutsu. Caso contrário, eu não teria me dado ao trabalho de agir, disse Sukuna, dando aos outros algum tempo para assimilar a história até aquele ponto. Ele também precisava de um tempo para preparar o que diria a seguir. Então por quê? Por que você matou o Shizui Nii-san? Você disse que o ajudou, não é? Então por que matá-lo? Izumi praticamente gritou, e a forma como confrontou Shizui deixou claro que eles tinham um bom relacionamento. Porque ele era um completo idiota. Disse Sukuna com mais veemência na voz do que o próprio tom condescendente de Izumi. Essa reação do homem mascarado foi meio inesperada. Que tipo de motivo era esse? Só porque ele era um idiota você o mata. Quem faz isso? E, caramba, estamos falando do Shizui, o primeiro gênio do clã Uchiha, seu desgraçado. O que você quer dizer, rosnou Inabi? Sukuna suspirou, visivelmente desanimada. Ele não planejava viver de qualquer forma. Embora eu não seja uma ninja médica, pelo que sei, seus ferimentos não eram letais o suficiente para que ele não pudesse se recuperar. Então, além de seu estado ser pior do que parecia, ou o veneno ter feito efeito rápido demais, não sei por que ele planejava não viver. Tentei convencê-lo do contrário, mas o idiota não cedeu? Claro, até então eu não tinha motivo para matá-lo. Sabendo que o cara tinha um desejo de morte, eu não podia fazer nada, e estava prestes a ir embora, até que descobri algo que me fez matá-lo. Sukuna suspirou novamente. O que? O que você poderia ter descoberto para ter que matá-lo? Teca grunhiu, sem acreditar em nada. Ele planejava dar seu outro manjeque para Itachi. Silêncio? A resposta de Sukuna deixou todos boquiabertos. Dê um poder como o Koto Amatsukami para aquele louco. Seus couro cabeludo ficaram dormentes. Uma sensação de formigamento se espalhou por seus corpos enquanto sentiam arrepios subindo pela espinha. Suor brotou em suas testas ao pensarem no que teria acontecido se Itachi de fato tivesse posto as mãos em algo como Koto Amatsukami. Como eu disse, idiota. Itachi pode ter agido movido pela loucura recentemente, mas eu tenho estado de olho nele. Conheço sua verdadeira face. Tentei convencer Shizui do contrário, mas não adiantou. Vocês, Uchiha, são um bando de teimosos. Sukuna disse em tom acusatório, invertendo os papéis. Ninguém falou? Eles não faziam ideia do que dizer. No fim das contas, não tive outra opção a não ser matá-lo. Por isso que eu disse que, tecnicamente, não o matei, já que ele planejava se matar mais tarde de qualquer maneira. Sukuna deu de ombros. Você está mentindo. Isso não é possível. Izumi já tinha lágrimas nos olhos. Se você não quer acreditar, então não acredite, mas é pura hipocrisia da sua parte acreditar que eu sou o assassino, o que eu mesmo confessei, aliás, sem dar a mínima importância à minha história. Sukuna cuspiu as palavras, fingindo estar com raiva. Isso os fez calar a boca. Sage agora sabe o que se passava na mente deles. Se alguém deveria me agradecer, é você. Eu não parei por aí. Para aliviar um pouco da minha culpa pelo que fiz, eu realmente ajudei você, Uchiha, além de impedir que os olhos de Shizui caíssem nas mãos de Itachi. Disse Sukuna com vigor. Os outros se entreolharam, como se perguntassem o que mais aquele cara poderia ter feito. Como ele tinha sido tão ativo e nenhum deles sabia até hoje. Você já não exagerou nas suas ações até agora, irmãozinho? Como eu disse, lutei contra Itachi na noite do extermínio. Ele disse, e todos se lembraram disso. De repente, tudo fez sentido. Então era por isso que aquele cara lutou com Itachi, para salvá-los? Se fosse qualquer outra pessoa, não acreditaria. Ser capaz de lutar contra Itachi já era algo muito improvável para a maioria, apesar de todos os seus crimes. Itachi ainda era um gênio do clã Uchiha. Esse fato se tornou ainda mais impossível depois de saber que Itachi possuía o Mangekyou Sharingan e que a pessoa que contava toda essa história era, de fato, uma criança. No entanto,
eles tinham visto a força daquela criança com seus próprios olhos. Nenhum dos ataques deles o atingiu, e ele matou aqueles shinobi inimigos em segundos. Eu até consegui arrancar um braço dele. Não sei se vocês notaram a grande destruição em um dos lados do complexo do clã por causa da nossa luta, o mesmo lado onde estava o fogo negro. Foi lá que lutamos. Vocês devem ter encontrado um braço decepado por lá, não é? Ele perguntou. Diante disso, tanto Tekka quanto Izumi se voltaram para Inabi. Ele era o mais experiente entre eles, e se alguém possuía esse tipo de informação, era ele. O próprio Inabi permaneceu em silêncio. Porque tudo que o garoto contou era verdade. Eles realmente haviam encontrado um braço ali. A princípio, não era nada, apenas um braço. No entanto, não havia nenhum cadáver naquela área. Portanto, encontrar o verdadeiro dono daquele braço foi difícil. Sem mencionar que, por simples raciocínio, qualquer um poderia ter deduzido que aquele braço fora decepado em uma briga e pertencia a uma criança de 11 ou 13 anos. Caramba! Ele está dizendo a verdade? Perguntou Tekka apressadamente. Inabi não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Sukuna manteve silêncio sobre Obito e os outros membros da raiz que ele estripou naquele dia. Essas pessoas não precisavam saber sobre eles? Os Uchihas caíram em um transe momentâneo, refletindo sobre tudo que lhes havia sido revelado. Sukuna também se acalmou, ponderando sobre seus atos. Será que valeu a pena todo o esforço de ir tão longe para aprender Genjutsu com o clã Uchiha? Sukuna acreditava piamente que sim. Havia muitas pessoas em Konoha que poderiam lhe ensinar Genjutsu, porém, seus métodos não funcionariam com ele. Ele não conseguia fazer selos de mão, não haveria moldagem de chakra dessa forma para ele. O que ele precisava era aprender a usar seu Sharingan para lançar Genjutsu. E, claro, sem dúvida, as únicas pessoas capazes de ensiná-lo isso eram os Uchiha. Quanto a saber se o Genjutsu valia tudo isso? A resposta foi, mais uma vez, um retumbante sim. Isso não só adicionaria mais uma forma de lutar ao seu arsenal de técnicas, que é bastante limitado, como também lhe daria uma opção de derrubada não letal, especialmente a longa distância. Era crucial que ele aprendesse Genjutsu. No entanto, ele não fez isso apenas por causa do Genjutsu. Mesmo revelar a localização de Itachi já teria lhe garantido o que ele queria desses Uchiha. Não? Ele tinha outro objetivo em mente. Depois de saber que Izumi havia desbloqueado seu MS, ele elaborou um plano, concluir algo que havia começado, mas não conseguirá terminar. Por quê? Foi então que Izumi se pronunciou. Por que nos contar isso? O que você quer? Perguntou ela, hesitante. Os outros também fixaram o olhar nele. Pretendo aprender Genjutsu com vocês, não estava mentindo. No entanto, acredito que seria fácil obter um pouco de conhecimento do seu clã, bastando revelar a localização de Itachi, considerando o ódio que todos vocês nutrem por ele. Disse ele, arrancando um grunhido deles. Como se, mesmo que tivesse pedido a mão de Izumi em casamento, isso fosse possível. Sinto um pouco de culpa pelo que fiz com o Shizui. Talvez eu seja egoísta, mas não me considero uma pessoa má, disse ele com um suspiro. Contudo, antes que alguém pudesse apontar o dedo para ele, falou novamente. Claro, eu também não sou nenhum santo. Não sou bom em admitir o crime depois de cometê-lo. Ele deu de ombros, o que fez com que os três estalassem a língua em concordância. Eu contei tudo isso porque... Sukuna estava prestes a dizer isso, quando um barulho alto veio de fora. Um homem do clã Uchiha entrou correndo, quase em pânico. O que está acontecendo? Inabi latiu. Ser interrompido naquele momento o irritava. Inabi, são os filhos do chefe do clã. Eles foram atacados, disse o homem, lançando uma bomba. O que? Como isso aconteceu? Izumi e os outros ficaram chocados. Sukuna não era diferente. Por causa de Danzo. Sukuna não encontrou momento melhor para completar sua frase anterior. Ele não sabia exatamente como, mas isto é Konoha. Não pense demais e não coloque toda a culpa em Danzo.
Capítulo 48. Kiyomi se foi. Danzo. Outros responderam a Sukuna mais rápido do que o flash de Minato e perguntaram, com veneno evidente em suas vozes. Izumi não se importou com isso, simplesmente saiu correndo de onde estava, direto para o local onde Sasuke e Kiyomi estavam. O shinobi Uchiha que veio relatar o ocorrido, ao ver Izumi indo para a casa do antigo chefe do clã, ficou perplexo, a criança não estava mais lá. Irritado, ele correu atrás dela. O que você quer dizer, Danzo? Inabi, indiferente às ações da garota, perguntou novamente. Bem, se você não está prestando atenção, deixe-me lembrá-lo de que Danzo ainda possui um dos Mangekyou de Shizui, que ainda tem o Kotoamatsukami, lembra? Disse Sukuna com um tom sarcástico. Inabi quase cuspiu sangue ao perceber isso. Tekka também empalideceu. Se qualquer outra pessoa tivesse esse poder, se sentiria desconfortável, mas Danzo? Qualquer outro poderia tê-lo, mas não Danzo. Aquele Danzo, o maior inimigo dos Uchiha na vila, depois de Tobirama Senju. De certa forma, Tobirama era melhor que Danzo. Porra! Tekka pareceu incapaz de suportar a pressão e desabou. Sou uma das poucas pessoas que conheciam o verdadeiro rosto de Itachi. No entanto, duvido que até mesmo Itachi tomaria uma atitude tão drástica antes daquela noite. Bem, pode ser que Itachi tivesse medo da presença de Shizui e sempre escondesse suas intenções, ou... Sukuna parou de falar. Ele não precisou dizer o que aconteceu depois, tanto Inabi quanto Tekka descobriram sozinhos. O que mais poderia ser senão Danzo? Aquele desgraçado deve ter usado o Kotoamatsukami do Shizui no Itachi. E foi nesse momento que a ficha caiu para Inabi. Espere, e o outro Mangekyou do Shizui? Ele disparou para Sukuna. Maldito bode velho, afiado como espada de Madara. Sukuna praguejou. Eu o usei. Sukuna deu de ombros. Negar que o tinha seria estúpido, eles nunca acreditariam nele, não depois da imagem que ele havia criado de si mesmo. Ironicamente, foi exatamente isso que fez com que os outros acreditassem em suas palavras até então, porque pensavam que o conheciam completamente. Um garoto que não era particularmente mau, mas sabia como se proteger e que era extremamente forte. Como assim você usou? Tekka ficou sem palavras. Aquele desgraçado estava falando como se fosse uma kunai barata de terceira categoria que ele pegou emprestada sem pedir. Isso é um Mangekyou, tá bom. Como assim você usou, seu desgraçado? Como vocês acham que eu lutei contra o Itachi, hein? Acham que eu sou o Hashirama Senjutsu para derrotar o Susanoo sozinho? Sukuna retrucou, deixando Tekka e Inabi sem palavras. A essa altura, ambos perceberam uma coisa, aquele pequeno desgraçado era completamente descarado. Rangendo os dentes, eles cuspiram algo incompreensível, provavelmente amaldiçoando toda a 19ª geração de Sukuna. Tanto faz, só vá resolver o que aconteceu lá fora. A gente conversa depois. Sukuna não se importava, ele já tinha aprendido há muito tempo a ser insensível. E dito isso, num portal giratório, ele desapareceu, deixando os dois homens Uchiha sozinhos em silenciosa contemplação. Você acredita nele? Perguntou Tekka finalmente. Não sei, no entanto, neste momento não temos outra opção senão acreditar no que aquele pequeno bastardo diz. Inabi cuspiu as palavras com irritação, completamente irritado com Sukuna a essa altura. Sukuna também não foi embora, ele estava preocupado tanto com Sasuke quanto com Kiyomi. No fim das contas, ele os considerava seus amigos, então queria saber o que realmente havia acontecido. Por isso, ele ficou por perto. Izumi correu mais rápido que suas pernas permitiam. Seu coração batia forte no peito, cada passo mais pesado que o anterior. Ela acabará de saber que Sasuke e Kiyomi haviam sido atacados. Não sabia os detalhes, apenas que haviam sido sequestrados. A ideia de qualquer um deles estar ferido, ou pior, fazia seu estômago revirar. Ela se esforçou ainda mais. Antes que o Chunin pudesse alcançá-la para dizer que ela não estava indo na direção errada, ele chegou à casa de Kiyomi e Sasuke, apenas para não encontrar ninguém. Irritada e ansiosa após descobrir a verdade, ela finalmente chegou ao local onde eles estavam sendo mantidos. Parou em choque.
Apenas Sasuke estava lá. Ele jazia encostado na parede, o corpo ensanguentado e machucado, quase inconsciente. Mas que homem! Que homem havia desaparecido? Um frio pavor a invadiu. Onde está Kiyomi? Perguntou ela a uma mulher Uchiha que estava cuidando delas, recebendo apenas uma negação com a cabeça como resposta. Seu coração afundou. Seu sangue gelou. Ela se foi. Izumi quase desabou em lágrimas. Um shinobi Uchiha que estava ao lado, percebendo a situação, aproximou-se imediatamente e disse: Ela foi levada, por aquele shinobi inimigo. O coração de Izumi voltou a bater forte. Seu olhar poderia ter derretido gelo quando ela se virou para aquela mulher. Você não pode ser um pouco mais clara com seus sinais, sua velha bruxa, ela quase gritou. No entanto, ser sequestrada ainda era ruim. A mente de Izumi fervilhava de perguntas e medo. Para onde a tinham levado? Ela ainda estava viva? Ela rapidamente se ajoelhou ao lado de Sasuke. Sua respiração era superficial, mas quando ela o chamou pelo nome, seus olhos se abriram. O garoto parecia exausto, sua voz fraca, mas havia determinação em seu olhar. Eu sei onde, ele a levou. Sasuke sussurrou, fazendo uma careta ao tentar falar. Suas palavras eram fracas, mas claras o suficiente para Izumi ouvir. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, passos ecoaram pelo corredor em ruínas. Todos os presentes se viraram bruscamente na direção do som. Uma figura apareceu, usando uma máscara simples que cobria completamente seu rosto. Sua presença era estranha, como a de uma criança brincando de shinobi. Quanto ao motivo, era por causa de sua altura. Ele ainda era, no máximo, um Alfrin. Contudo, outro Alfrin, apenas um pouco mais alto que este, havia dizimado o clã recentemente, eles não iriam correr riscos. As armas estavam semi-erguidas, os corpos tensos, os olhos fixos nele. Até mesmo Izumi sentiu-se tensa. Ela não sabia o que ele estava fazendo ali, mas o garoto irritante da máscara nunca havia sido hostil com eles. A figura mascarada ergueu a mão calmamente. Não estou aqui para ferir ninguém, disse ele, dirigindo-se principalmente aos outros Uchihas que já o viam antes. Sua voz era firme. Algo em seu modo de falar pareceu diminuir a tensão, embora a suspeita não tivesse desaparecido completamente. Izumi deu um passo à frente. Então por que você está aqui? Perguntou ela, mais irritada do que qualquer outra coisa. Não era hora para ele causar problemas. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para além dela, diretamente para Sasuke. Eu posso curá-lo, disse ele. Um murmúrio inquieto percorreu o shinobi. Alguns trocaram olhares de dúvida, outros franziram a testa diante da ideia de deixar um estranho tocar em Sasuke. Não havia muita gente lá dentro, afinal, ainda era uma creche, porém, quem estava presente estava apreensivo. A própria Izumi sentia-se cautelosa. Mas também sabia que não tinham tempo a perder. Os ferimentos de Sasuke não eram fatais, claramente, o inimigo que o atacou fizera com a intenção de que Sasuke lhes transmitisse a mensagem. No entanto, Sasuke ainda era uma criança. Qualquer perda adicional de sangue poderia causar danos permanentes ou até mesmo custar-lhe a vida. E se ele realmente soubesse onde Kiyomi estava, eles precisariam que ele estivesse consciente e estável. Ela sentiu levemente. Faça isso, disse ela, embora seus olhos permanecessem fixos nele. O garoto mascarado agachou-se ao lado de Sasuke. O próprio Sasuke estava relutante, vendo quão semelhante a máscara que aquele sujeito usava era daqueles que o atacaram. Contudo, ele não tinha energia para expressar seu protesto. Sem mencionar que Izumi claramente confiava nesse cara. Sukuna colocou a mão sobre o ferimento mais grave. Uma energia estranha e quente emanou de sua palma. Izumi só pôde observar enquanto a carne dilacerada parecia se regenerar, o sangramento diminuindo e, por fim, cessando completamente. Não se tratava apenas de uma simples cura. Ela própria conhecia alguma técnica de medicina judaica, não muita, mas um pouco. Então ela sabia. O garoto mascarado parecia estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo,
usando algum tipo de energia para reverter o dano e, ao mesmo tempo, manipulando os cortes diretamente, selando-os e costurando-os por dentro. O processo era tão rápido e preciso que parecia quase irreal. E o julgamento de Izumi sobre a cura de Sukuna não estava tão errado. Ele não estava apenas usando sua técnica básica de reversão de maldição para curar, ele também estava combinando essa técnica de reversão de maldição com sua própria técnica de maldição. Assim como o Gojo's Head, ele estava criando o efeito oposto ao do corte, costurando e unindo, fechando rapidamente a ferida. Até para ele ficou impressionado ao descobrir como uma das técnicas mais ofensivas do programa podia se tornar uma das melhores técnicas para salvar vidas em questão de minutos, simplesmente aplicando RCT, terapia de redução de velocidade. A única razão pela qual nunca vimos isso antes é porque Ryomen Sukuna jamais usaria isso em outras pessoas. Em instantes, a respiração de Sasuke se acalmou e a dor em seu rosto diminuiu. Sua cor retornou um pouco e ele abriu os olhos completamente. Se como novo, restava apenas a perda de sangue, mas isso era insignificante comparado a todo o resto. Os shinobi ao redor cochichavam incrédulos. Uma cura como aquela era rara, até mesmo milagrosa, e vê-la acontecer tão rapidamente por alguém que não parecia mais velho que o próprio Sasuke era chocante. Izumi lançou um olhar para o garoto mascarado. Ele já estava de pé, como se nada tivesse acontecido. Sua identidade estava se tornando cada vez mais misteriosa para ela. No entanto, agora não era hora de pensar nisso, eles precisavam ir atrás de Kiyomi o mais rápido possível. Capítulo 49 – Aliança formada. Sasuke sentou-se lentamente, ainda fraco, mas agora capaz de falar com clareza. Todos se reuniram perto dele, esperando que explicasse. Sua voz era firme, embora seu rosto estivesse tenso. Eles levaram Kiyomi para o norte, disse ele. Passando pela antiga travessia do rio, até os armazéns abandonados perto da fronteira. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Izumi já estava de pé. Sua mente estava focada em apenas uma coisa, chegar até Kiyomi o mais rápido possível. Ela não se importava com mais nada. Vamos agora, disse ela firmemente, virando-se na direção do caminho que Sasuke havia descrito. Mas Teka e Inabi não se mexeram, apenas trocaram um olhar, com expressões sombrias. Não foram tomados pela mesma onda de emoção que Izumi. Estavam pensando no significado daquilo, e em quem poderia estar por trás disso. Depois de tudo que Sukuna lhes havia contado antes, não havia dúvidas em suas mentes. Isso só podia ser obra de Danzo. Se isso fosse verdade, o perigo não se resumia apenas a lutar contra shinobi inimigos. Danzo ainda possuía um dos olhos de Shizui, e com ele, o poder do Kotoamatsukami, um genjutsu tão forte que podia controlar a vontade de alguém sem que essa pessoa sequer percebesse. E se Izumi o confrontasse, ela poderia ser dominada. Qualquer um poderia ter seu testamento reescrito agora mesmo, mas não ela. Ela havia despertado Mangekyo. Ela era, naquele momento, a única esperança do clã Uchiha. Não, disse Teka firmemente, colocando-se à frente dela. Você não vai. Izumi parou abruptamente, olhando para ele incrédula. Do que você está falando? Kiyomi está lá fora. Não temos tempo para isso. É exatamente por isso que você não vai, disse Nabi, aproximando-se para ficar ao lado de Teka. No entanto, ele não falou imediatamente, havia muita gente ali. Ele suspirou, pedindo a todos que fossem embora, mas recebeu um olhar fulminante da enfermeira, que deixou claro que, se alguém fosse embora, seriam ele e os outros. É claro que as únicas duas pessoas que ela não pretendia deixar para trás eram o próprio paciente Sukuna. O garoto que brincava de ninja com uma máscara acabará de fazer um milagre. Ela não o deixaria ir de jeito nenhum sem perguntar como. Ela era uma ninja médica por um motivo, droga. Esse garoto poderia ser a próxima Tsunade Senju? Irritada, Inabi arrastou Izumi para fora junto com Teka, enquanto os outros também tiveram que sair sob pressão da enfermeira. Sukuna, no entanto, não teve essa sorte. Após chegar a um quarto vazio, Inabi finalmente soltou Izumi, que já estava fazendo birra. O que é isso? Por que você está perdendo tempo?
Kiyomi pode estar em perigo se não nos apressarmos. Izumi repreendeu, claramente preocupada. Inabi suspirou. Se isso for obra do Danzo, e ele usar esse olho em você, vamos perder mais do que a Kiyomi. Não podemos arriscar. Izumi estava com a cabeça cheia de dúvidas. Que olho? Infelizmente, ela já tinha saído correndo do quarto quando Sukuna estava falando e não sabia de tudo. Suspirando novamente, Inabi explicou toda a situação para Izumi, desde lembrá-la de que Danzo ainda possuía um dos mangekyō de Shizui até a possibilidade de que Danzo já pudesse ter usado essa técnica em Itachi para atacar o clã Uchiha. A mente de Izumi fervilhava. Ela não se importava muito com outras coisas, sua mente estava focada apenas no Uchiha e na possibilidade de Danzo estar o controlando. Itachi era inocente. Sua mente se fechou. Alguém disse que o amor é cego. Mas a essa densidade extrema a luz começou a se curvar ao seu redor? Izumi, no entanto, reprimiu à força seus sentimentos e emoções. No momento, o mais importante era salvar Kiyomi. Só então ela entendeu o que Nabi estava tentando dizer desde o início. E quando entendeu, explodiu. Não vou ficar aqui parada enquanto a Kiyomi está em perigo. Izumi retrucou, elevando a voz. Não me importa se é o Danzo ou qualquer outro, eu vou lutar com ele. A expressão de Teka endureceu. Não se trata de bravura. Trata-se de protegê-la de algo que você não pode combater. Você não é apenas mais uma shinobi, Kiyomi. Você agora é a esperança do nosso clã. Nossa única esperança. Com seu mangekyō, temos a oportunidade de nos fortalecermos novamente. Não podemos correr esse risco. Ela cerrou os punhos. E o que? Você espera que eu deixe outra pessoa salvá-la enquanto eu me escondo? Sim, disse Nabi sem rodeios. Porque se você for capturado, Danzo vence 2 vezes. E se ele fizesse com você o que poderia ter feito com Itachi? Virá-lo contra nós? E se, da próxima vez que você acordar, suas mãos estiverem encharcadas com o sangue de seus próprios parentes? As crianças que você está tentando salvar. Inabi retrucou com fúria. É preciso reconhecer que, quanto mais velha a pessoa fica, melhor ela aprende a manipular emocionalmente os mais jovens. E aqui, Inabi não estava apenas inventando coisas, seus argumentos eram legítimos. Ao ouvir isso, Izumi ficou desanimada, com o coração apertado. A tensão era palpável. A respiração de Izumi estava ofegante e raivosa, mas ela não era completamente irracional. Ela também tinha seus argumentos. Que enrascada você se meteu, hein? Foi então que Sukuna entrou, com um pouco de irritação escondida atrás da máscara. Aquela enfermeira quase o tinha feito perder a cabeça com uma bronca. Se não fosse por Kamui, ele duvidava que teria saído daquele quarto ileso. Todos se voltaram para ele, semicerrando os olhos. Uma pequena parte de suas mentes lhes dizia que aquilo, acontecendo logo após sua chegada, não era coincidência. No entanto, eles não tinham provas nem pistas suficientes para suspeitar dele, além da própria coincidência de datas. Sukuna também se sentia impotente diante disso. Ele simplesmente agia como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Com as mãos nos bolsos, caminhava como se estivesse passeando no parque. O que você quer? Perguntou Izumi com os olhos semicerrados. Tudo o que eu quero é um pouco de treinamento em Genjutsu. É pedir demais. Sukuna falou quase com uma voz fingidamente emocionada, deixando os outros sem palavras. Irmãozinho, você ainda está falando disso? Temos uma criança desaparecida aqui. Eles não faziam ideia do que pensar daquele garoto excêntrico. Você ajudou o Sasuke. E ainda está aqui, perambulando. Com certeza você está tramando alguma coisa, resmungou Izumi, percebendo claramente a falsa fachada de pena dele. Bem, valeu a tentativa, né? Ele deu de ombros, ele simplesmente não tinha vocação para esse tipo de tática desonesta. Diante dessa mudança radical de 180 graus, alguns começaram a franzir a testa, surpresos. Embora eu queira esse treinamento mais cedo ou mais tarde, o verdadeiro motivo de eu ainda estar aqui é porque quero cuidar do Danzo. Com aquele Mangekyō Sharingan em suas mãos, ele é perigoso.
Duvido que até mesmo Konoha ficaria parada por muito tempo diante do que aquele homem é capaz de fazer com aquele olho, Sukuna finalmente disse. Essa era, de fato, a razão pela qual ele estava demorando ali e por que se deu ao trabalho de contar a verdade. Ele precisava de ajuda. Teve a chance de matar Danzo, mas não podia se quisesse pôr as mãos em Kamui. Porém, Danzo agora sabia que tipo de ataque era capaz de usar. Enquanto Danzo existisse, uma espada invisível pairaria sobre sua cabeça. Não era apenas ele que estava em perigo, qualquer pessoa perto dele, próxima a ele, corria risco. Por mais confiante que estivesse em sua força aprimorada e na inclusão de Kamui em seu arsenal, entrar sozinho na base da raiz era perigoso. Ele vinha pensando em maneiras de trazer Danzo de volta para acabar de vez com o velho, mas não conseguia encontrar nenhuma oportunidade. Contudo, naquele dia, depois de ver o Susanoo de Izumi e aquela habilidade semelhante a um buraco negro, ele teve uma ideia. Com outra pessoa forte como Izumi, ele poderia ter uma chance de entrar no ninho de ratos e não ser mordido. Ele já tinha milhares de coisas preparadas para dizer a fim de convencê-la, mas aquele velho falcão da guerra fez a maior parte do trabalho por ele. Quanto a curar Sasuke, bem, isso foi apenas por preocupação com o garoto. Ele não era completamente insensível, considerava o garoto seu amigo. Não tinha nada a ver com o fato de ele ter tido a oportunidade de testar sua técnica de reversão de maldição em outras pessoas pela primeira vez. De jeito nenhum? Ao ouvir as palavras de Sukuna, os olhos de Izumi brilharam. Se alguém como aquele irmãozinho irritante, mas bastante poderoso, trabalhasse com ela, as chances de salvar Kiyomi aumentariam drasticamente. Tanto Inabi quanto Teko estavam com dor de cabeça. Será que eles deveriam acreditar nesse garoto? É impossível cuidar do Danzo. Vocês acham que nós, do clã Uchiha, nunca quisemos isso? Inabi bufou, fazendo com que Izumi e Teko erguessem as sobrancelhas em choque. O fato de o clã dele sequer sugerir o assassinato de um dos figurões da aldeia era uma loucura. Sukuna não ficou surpreso. Ele sabia da animosidade que existia entre o clã Uchiha e tudo relacionado a Tobirama, especialmente seus alunos. Você terá mais chances de assassinar o Daimyo do Fogo do que aquela raposa velha, resmungou Inabi, e Sukuna teve que concordar. Root não era um lugar onde qualquer um pudesse se infiltrar. Que escolha você tem? Quase certamente há uma armadilha. Esperando por você no lugar onde aquele garoto, Sasuke, disse que levaram aquela garotinha. Duvido que eles sequer levem aquela garota para lá. Há uma grande chance de que, enquanto você cai na armadilha de Danzo, aquele velho fóssil arranque os olhos da garotinha e faça qualquer outra coisa desagradável que aqueles ossos velhos dele costumam fazer. Sukuna deu de ombros, embora, enquanto falava, percebesse que isso muito bem poderia acontecer. Agora ele também estava preocupado com Kiyomi, como colega de classe ou como alguém que sabia que tipo de vida aquela garota levava em sua vida anterior. Ele se sentia mal. Esse era um dos seus problemas. Ele era muito emotivo, por mais que tentasse se controlar. Suas palavras alimentaram ainda mais o fogo. O Mangekyou Sharingan de Izumi já estava em pleno funcionamento. Ainda bem que não havia olhares indesejados por perto. Inabi e Teka, derrotados, finalmente desistiram. Eles conheciam seus próprios genes melhor do que ninguém. Uma vez que um Uchiha decidia fazer algo, ele o fazia, não importava o que acontecesse. Acho que você tem um plano. Perguntou Inabi, com hesitação. Sukuna, ao ouvir isso, deu um sorriso irônico. Hora de cozinhar. Capítulo 50, Plano de invasão. O quê? Isso é uma loucura. Inabi praticamente gritou de onde estava. O quê, velho assustado? E eu que pensava que os Uchiha já nasciam um pouco loucos. Cadê seu espírito aventureiro? Sukuna, por trás da máscara, sorriu. Outros ficaram perplexos com sua ideia insana. Um ataque à base da raiz para eliminar Danzo? Eu já disse que isso é impossível, seu pirralho. Você tem noção de quantos shinobi de elite Danzo tem em suas fileiras? Esqueça isso. Você sabe o quão rápido a Anbu e o próprio Okage chegariam se houvesse alguma confusão. Se levarmos seu plano adiante,
Teremos todos os Jonin de elite da vila, os poderes ocultos de outros clãs e o próprio Sarutobi Hiruzen nos pressionando. Inabi repreendeu, com o rosto agora vermelho de raiva. Nem Tekka nem Izumi gostaram desse plano, e suas expressões deixaram isso claro. Estou lhe dizendo que isso não vai acontecer. Sim, a raiz é poderosa e sua base é sólida. No entanto, sei com certeza que Danzo está com poucos homens, respondeu Sukuna, ainda com seu tom frio, porém ligeiramente alegre. Outros não pareceram convencidos. TCH, tudo bem, escute. Eu sei com certeza porque sou o responsável. O motivo pelo qual sei com certeza que os figurões de Konoha estão envolvidos na queda do seu clã é porque eu vi membros da raiz naquela noite. Ele finalmente disse isso, fazendo Izumi engasgar e os olhos de Tekka se arregalarem. Contudo, Inabi parecia já saber, ou melhor, suspeitava disso. Isso não significava que a fúria do homem de meia-idade fosse menor do que a de qualquer outra pessoa. Pelo contrário, seu punho cerrado e os nós dos dedos ficando brancos eram indícios suficientes de que ele seria o primeiro a urinar no cadáver de Danzo se tivesse a chance. Mas, naquele momento, ele era a única pessoa capaz de liderar todo o clã Uchiha. Os outros eram ou muito jovens ou muito velhos, ou não tinham poder suficiente nem perspicácia política. Ele não podia correr riscos. Não posso afirmar com certeza se Danzo ordenou que Itachi fizesse o que fez, mas o desgraçado definitivamente sabia o que ia acontecer. Caso contrário, como tantos membros da raiz dele estavam lá? Gostaria de pensar no que eles estavam fazendo? Acho que você já sabe, sugeriu Sukuna, recebendo apenas silêncio como resposta. Muitos dos cadáveres que encontramos não tinham o Sharingan, disse Nabi, após uma longa pausa, quando a gravidade da situação finalmente se fez presente para os outros. Aquele desgraçado. Tekka quase explodiu. Sukuna quase pensou que aquele homem pudesse despertar seu Mangekyo naquele instante. Contudo, nada disso aconteceu. Izumi também parecia zangada. Muito zangada. Após uma breve pausa, Sukuna prosseguiu. Eu sei com certeza que Danzo está com falta de pessoal, porque matei todos aqueles membros da raiz. E considerando que Danzo deve ter armado uma armadilha usando aquela garotinha, que homem, como isca, deixe-me dizer agora mesmo, este é o melhor momento para atacar aquele velho, enquanto ele está com a perna quebrada. Sukuna disse com paixão, certificando-se de que não houvesse hesitação em sua voz. Ele mesmo iria, mesmo que essas pessoas aqui discordassem. O motivo era simples, ele não teria oportunidade melhor do que essa. Aquele velho está apavorado com a morte. Depois do que eu fiz com ele da última vez, duvido que ele saia por conta própria por qualquer motivo. Isso significa que ele deve estar em seu covil, murmurou Sukuna para si mesmo enquanto ponderava sobre a situação. Ele não conseguia entender por que Danzo, de repente, agiria contra os Uchiha dentro da vila. Sarutobi o repreenderia por isso, certo? Então por que atacar crianças, ainda por cima? Só pode haver um motivo. Ambição. A única razão pela qual Sukuna conseguia ver Danzo fazendo aquilo era porque ele precisava de algo. Algo desesperadamente. E esse algo tinha que ser o Mangekyo de Izumi. Ele não sabia como, mas de alguma forma aquele velho falcão de guerra descobriu que alguém havia despertado o Mangekyo no clã Uchiha. A melhor hipótese de Sukuna era que se tratava daquela missão em que Izumi e os outros foram atacados, e Danzo de alguma forma ligou os pontos. Visto que ele sequestrou Kiyomi, alguém próxima de Izumi, ele pode até estar mirando especificamente em Izumi. E se for esse o caso, se ele souber que vai enfrentar um usuário do Mangekyo, então a armadilha que ele armaria não seria comum. Ele enviaria seus melhores homens para capturar o Mangekyo de Izumi. Significando que, naquele exato momento, Danzo estava em seu estado mais vulnerável. Que se dane o clã Uchiha, se eles não fizerem nada, eu mesmo farei. Sukuna não deixaria essa chance escapar. E quanto a Kiyomi? Izumi gritou novamente nesse momento. Ela estava com raiva de Danzo, sim, mas só queria salvar Kiyomi. Tenho certeza de que ela também estaria na base da raiz. No entanto, só para deixar claro, vou lá verificar. Sukuna deu de ombros.
Embora não estivesse tão despreocupado com a segurança de Kiyomi quanto aparentava, ele tinha motivos para acreditar que Kiyomi provavelmente nem estaria onde Sasuke tinha sido informado que a haviam levado. Essa era a confiança que ele tinha em Danzo e em seus métodos implacáveis. Eu vou com você, anunciou Izumi imediatamente. Ela não estava pedindo, estava dizendo a todos. Ninguém poderia impedi-la. Não, você só vai me atrasar. Sem falar que, já que Danzo seguiu esse caminho, ele definitivamente está nos esperando. Ele está atraindo vocês. Não vejo outro motivo além do fato de que ele sabia que um de vocês possuía o Mangekyou Sharingan. Provavelmente, ele juntou as peças depois que seus shinobi da raiz desapareceram na floresta, disse Sukuna, ignorando o olhar fulminante que Izumi lhe lançou. Inabi e Tekka já pressentiam isso. Seus dentes se cerraram com mais força. E já que ele fez Kiyomi de refém, provavelmente descobriu que foi você quem despertou o Mangekyou. Ele está te perseguindo. Sukuna apontou para Izumi, e a garota mordeu os lábios com força. Estou frustrado e com uma vontade enorme de matar neste momento. O que você sugere? Apesar da frustração, ela conteve a raiva e perguntou em voz grave. Como você já sabe, posso ir praticamente a qualquer lugar sem ser incomodado. Deixe-me descobrir sua localização real. Só então agiremos. Se ela estiver na armadilha, não será impossível para mim trazê-la de volta. Embora eu duvide que ela esteja lá. Muito provavelmente, ela está prisioneira na base da raiz. E se for esse o caso, então seguiremos meu plano. Não só podemos salvá-la, como também eliminaremos a ameaça de Danzo de uma vez por todas. Sukuna respondeu com total confiança e um tom sério. Izumi não disse nada por enquanto. Ela não gostava do plano, queria ir por conta própria. No entanto, os avisos de Nabi também estavam presentes. A decisão final ficou entre Nabi e Tekka. Certo, vamos seguir seu plano. Após uma longa pausa, Inabi finalmente disse. Ele não tinha outra opção a não ser acreditar naquele estranho. Legal. Base da raiz. Nas profundezas da base da Root, mal iluminada, o ar estava frio e imóvel. O som pesado de passos ecoava pelos corredores de pedra enquanto dois agentes mascarados carregavam Kiyomi, inconsciente, para a câmara principal. Eles pararam diante de Danzo Shimura, que estava sentado em uma escrivaninha baixa, repleta de documentos e pergaminhos selados. Coloquem-na aqui, ordenou Danzo sem levantar os olhos. Os agentes obedeceram, deitando Kiyomi no chão antes de voltarem para as sombras. O único olho visível de Danzo se voltou para ela, estudando seu rosto por um longo momento antes de retornar aos arquivos abertos à sua frente. Eram os registros de 3 alvos Uchiha, Izumi, Tekka e Nabi, reunidos após a missão fracassada para eliminá-los. Cada detalhe de suas vidas estava exposto em uma caligrafia impecável e precisa. Tekka e Nabi, murmurou Danzo para si mesmo. Leais, habilidosos, mas nenhum dos dois demonstra as condições ideais. Ele folheou as páginas rapidamente, desinteressado, até que sua mão parou sobre a ficha de Izumi. Desta vez, ele leu devagar. Data de nascimento, registros da academia, avaliações de treinamento, até mesmo anotações pessoais. Seu olhar se estreitou ao se deparar com um detalhe aparentemente pequeno. Sabe-se que Izumi Uchiha é próxima de um certo Itachi Uchiha. Mundano para a maioria, mais valioso para mim, murmurou Danzo. O Sharingan exige extrema angústia mental para evoluir. Os laços emocionais são a chave, e os laços emocionais podem ser rompidos. Ele tocou na página com um dedo. Izumi Uchiha. Tem que ser ela. O perfil dela sugere que ela tem potencial para o Mangekyou. Seu olhar se desviou para a figura imóvel de Kiyomi. Essa garota era seu caminho para ser. Colocar as mãos no Mangekyou de Izumi. Ao fechar o arquivo, o tom de Danzo endureceu. Ela cairá de bom grado na armadilha que preparei para ela. Danzo apontou para a figura inconsciente de Kiyomi. Afinal, esse era o espírito dos Uchihas. Ele fez um sinal para os agentes da Root, protejam-na. Certifiquem-se de que ela esteja ilesa, por enquanto. E reúnam nossos melhores homens.
Desta vez, não quero erros. As figuras mascaradas se curvaram e se moveram em obediência. Danzo permaneceu sentado, sua mente já calculando os próximos passos.